Vamos lá, Não, mas vamos meter Buizão. bronca aí. Pode ir. Eu não quero atrapalhar nada, não. Parece que o nosso professor Bruno Martins, ele tem um script, 55 perguntas, que ele mandou para mim há 3 semanas atrás, mandou estudar tudo, que ele está muito formal com o professor Jefferson Moura. E aí eu vou deixar ele seguir aí o que ele quer fazer no Zoom. Vamos lá, professor Bruno Martins. Então, Jefferson, sou eu que vou fazer as apresentações aqui. Então vamos com tudo, Buiu! Tem que respeitar o mais graduado, porra! Fala aí! Ele me deu essa missão. Então vamos com tudo! Tá? Me corrige se eu estiver errado aqui. Tá? Manda ver, vamos começar. Qualquer coisa, tu bota a culpa no Minhoca. Não, a culpa é... Olha só, presta atenção, para todo mundo que está aqui, se der algum problema, a culpa é do professor Bruno Martins. Então, grande Jefferson Moura, cara, seguindo, né, da nossa liagem, do nosso, né, do nosso jiu-jitsu, né, que faz parte hoje do nosso estilo de vida, linhagem Mitsu Maeda, Carlos Gracie, grande mestre Carlos Gracie, Reison Gracie, Carlos Augusto e Jefferson Moura, beleza? Então, falar um pouco agora das suas principais conquistas. Campeão mundial pela IBJJF 2003, campeão brasileiro CBJJ 2001, 2006, 2009, campeão brasileiro por equipe 2002, segundo lugar no Mundial da IBJJF 2002, 2004, segundo lugar no brasileiro CBJJ 2004, 2005, segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Equipes 2009, terceiro lugar no Mundial pela IBJJF 2001, terceiro lugar no Brasileiro pela CBJJ 1998 e ano 2000, faixa marrom. Correto, doutor Jefferson Moura? Tá certíssimo. Só tinha que ter tirado os anos, porque mostra que eu tô velho demais, porra. Pô, isso é verdade. Pô, deu mole, Minhoca. Esporro nele, já. Culpa do Bruno Martins, do professor Bruno Martins, pô. Falei! Pô. Ó, divisão de peso. Peso pesado, 94 quilos. Posição preferida. Pô, quem não souber a posição preferida do grande Jefferson Moura não conhece ele. O famoso estrangulamento dessas pernas longas. É só nas pernas compridas e fila, pô. Não tem outra coisa que fazer, Buiu. Porra. Aí, Jefferson, agora a gente vai para a nossa primeira pergunta aqui. Vamos lá. Jefferson, pode nos contar um pouco da sua vida, né? Da sua vida antes do jiu-jitsu? Praticava algum esporte antes disso? Então, posso sim, Buiu. É o seguinte, na verdade, antes de eu começar... Na verdade, eu tive um histórico de vida de esporte. Eu sempre me identifiquei com o esporte, eu sempre fui muito ativo. Não importa se eu tinha facilidade para aquele tipo de esporte ou não. O importante era eu estar participando. Então, ou seja, pô, eu fiz... Assim, muita culpa do meu pai e da minha mãe, eles me incentivaram sempre a lutar. Porque, na verdade, eles me colocaram na luta como autodefesa, né? Então, ou seja, e assim, naquela época, muitos anos atrás, o pessoal falava em luta para criança, falava em judô, né? Então, assim, por quê? Por causa da disciplina, te dá essa construção de caráter ali, né? Vai te moldando e você vai crescendo. E era um esporte olímpico, todo mundo conhecia, enfim. Aí eu comecei a praticar alguns anos judô ali, depois eu fiz um pouco... Aí eu vou entrando nos esportes, né? Eu fiz um pouquinho de kickboxing, né? O boxe tailandês, alguns meses. Depois assim, eu era envolvido não só com a luta, mas, por exemplo, eu fiz parte do time de vôlei no colégio. Eu cheguei a jogar o intercolegial, que era bem famoso aí no Rio de Janeiro. Todas as escolas do Rio de Janeiro se juntavam e aí tinha várias modalidades. Eu era do time principal de handball. A gente foi campeão intercolegial. Eu jogava com a seleção brasileira de handball. Eu jogava basquete no time. Então, eu sempre tive essa curiosidade de praticar os esportes. Nunca tive medo de me jogar achando que, mas eu não sou bom naquilo, eu não levo muito jeito. Irmão, não queria nem saber. Eu queria estar no bolo, praticando esporte, gastando minha energia. Eu sempre fui muito, muito ativo, né? Até dentro de sala de aula, não parava quieto. E aí, nesse meio termo aí, eu praticava natação, eu cheguei a competir natação,
Pô, ganhei, fui campeão em natação também. Judô também, eu fui campeão em judô. E aí, o que aconteceu? Com 15 anos, eu descobri o jiu-jitsu. Eu estudava em Jacarepaguá, acho que eu estudava numa escola bem legal ali em Jacarepaguá, na freguesia, no Garriga de Menezes. Já praticava esporte. Aí eu sempre vinha linha Grace, né? Tinha a passarela da freguesia ali. Aí eu comecei a pesquisar e aí tava aquele murmurinho na cidade, pô, jiu-jitsu, família Grace, linhagem Grace. Aí, cara, eu assim, não era um cara muito fã de queda, não sei o quê. Aí fui tentar entender. E aí eu via que essa era uma arte que as pessoas estavam muito curiosas. Tá? Meu irmão, era igual o coronavírus. Tipo assim, meu irmão, me conta um lutador de jiu-jitsu que tu vai tomar prejuízo. Porra, falei, meu irmão, se eu aprender a treinar jiu-jitsu, meu irmão, eu vou ficar invencível, né? Essa era a ideia. A gente que não conhece a arte, né? Então, pô, a gente tava ali mesmo. Tava todo mundo falando que os caras estavam fazendo desafio, que não sei o que. Eu falei, pô, meu irmão, melhor se juntar os caras que se apanhar deles, né? Eu falei, meu irmão, tem que aprender o jiu-jitsu ali que a gente vai estar no meio. E assim, pô, meu pai sempre visou esse lance de defesa pessoal. Eu falei, cara, vamos lá, né? E aí comecei a fazer. Eu fiz uma aula, cheguei lá de faixa branca com 15 anos. E aí nesse período todo, eu fui mudando de faixa com 16, antes dos 16 anos, com 6 meses eu peguei a faixa amarela. Aí passei mais 6 meses na faixa amarela, aí fiquei com 16 anos, ganhei azul. E aí vim na minha trajetória das faixas. Só que o engraçado é que quando eu cheguei na faixa roxa, eu comecei a fazer capoeira também. Foi meu último esporte, não meu último, mas foi um esporte paralelo que eu fiz com o jiu-jitsu, porque assim, a capoeira era uma parte que era em cima e eu gostava das habilidades que eles te davam de movimentação com o corpo para me ajudar no jiu-jitsu. E aí, cara, assim, eu fui tentar ver como é que era isso. E assim, foi uma das melhores fases da minha vida que eu tive mais controle do meu corpo para ter os movimentos no jiu-jitsu. Era engraçado isso. Aí eu pratiquei 2 anos de jiu-jitsu, mudei de corda. E assim, era muito engraçado, né? Porque no mundo da capoeira, você tem a roda, né? Tem um berimbau, as pessoas estão passando. É igual o jiu-jitsu, meu irmão. Tem um treino duro, tem um treino porrada, tem um treino mais ou menos, tem aquele que não quer fazer a roda ali. E aí, cara, e a capoeira tem isso. Às vezes, quando o jogo fica muito quente, meu irmão, vem pernada, vem tapa na cara. Aí, meu irmão, às vezes termina na baiana. E era muito engraçado, porque teve um dia da festa lá na academia, que aí mesmo vieram uns graduados, uns baixinhos fortes pra caceta. E aí o meu apelido na capoeira era Tatame. Até hoje. Se quem me encontra não sabe meu nome. É igual a gente aqui no apelido. Meu irmão, é o Tatame! Ih, a internet dele travou? Acho que a nossa talenta demais não está acompanhando a do Jefferson. Ih, rapaz. Eu esgrimava, defendia, saía, aí parava e dava volta no mundo, né? Aí eu passava do lado da minha professora, né? A minha professora, Tatame, não faz nada, Tatame, pelo amor de Deus, senão tu vai estragar a nossa festa aqui. Falei, não, tá tranquilo, Café, fica tranquilo que eu vou ficar só defendendo. Aí jogar, os caras ficaram encucados, mano. Então, assim, eu sempre gostei desse negócio de esporte, de me aventurar em novas aventuras. Não gosto de ficar parado. Pô, agora eu vim pra cá, pra Chicago, né? Me mudei. E aí, porra, região de frio, tem neve. Irmão, o que eu posso fazer na neve? Tem snowmobile, tem snowboard, tem corrida na neve, não sei, meu irmão. A gente tem que fazer alguma coisa, que eu não vou ficar final de semana em casa. Aí me peguei no snowboard. Essa semana eu tava até brincando com o professor Kleber, falando sobre o snowboard. É uma coisa que no inverno passado eu fiz, não tive muita frequência, fiz umas 4 vezes, mas esse inverno, todo final de semana eu tava na montanha esquiando. Então, ou seja, mais um esporte que eu já tô ali. Eu já ensinei umas 8 pessoas a fazer snowboard. Eu tinha feito 3 finais de semana de snowboard. Tinha um amigo meu brasileiro aqui que morava aqui há 5 anos. Peguei ele, ensinei ele a fazer snowboard na montanha. Fiquei um dia com ele ensinando. Já ensinei umas 8 pessoas a fazer com 3 aulas. Então, ou seja, pô, eu caio dentro, não tem essa. Então, a minha história é um pouco de fora do jiu-jitsu com o esporte. É mais, eu só acho que mais por causa da minha personalidade. De estar ativo ali, sempre fuçando as coisas e arrumando o que fazer. Legal. Mas você falou que começou com o jiu-jitsu com uns 15 anos de idade, né? Mas Foi. O que te levou a você começar? E por que você gostou tanto assim?
Então, cara, boa pergunta. Então, o que acontece? Foi mesmo naquele lance do boato mesmo, né? A galera, pô, o jiu-jitsu é a melhor arte que tem. Então, pô, você quer fazer o quê? O que é melhor para você, né? Se todo mundo tá dizendo que o jiu-jitsu é melhor, é eficiente, na rua, você consegue controlar o teu adversário, isso porque, cara, porque, na verdade, às vezes as pessoas me veem assim, eu sou um cara que eu tenho uma temperatura muito assim, eu sou, pô, gente boa, não sei o quê, mas às vezes quando eu tô meio, está um pouco meio da minha zona de conforto ali, eu faço isso aqui, ó, vou lá no pico, pum, e volto rapidinho. Então, ou seja, eu não gosto de briga, de ficar arrumando confusão. E aí, cara, você arruma uma luta em que é eficiente, onde você trabalha movimentos que não são traumáticos, isso me chama muita atenção. Onde você controla o inimigo ali, né, o oponente, e você tem a opção de você machucar ele ou não e deixar ele... Pô, então, ou seja, é mais para evitar você entrar na confusão do que você querer fazer o esporte para entrar na confusão, sacou? E aí, eu experimentei, comecei a minha aula com o professor Carlos Augusto, e o que me chamou mais atenção foi o movimento no chão, porque era completamente diferente do que todas as pessoas falavam. E se você parar para pensar, o que acontece? O que o meu professor vendia? Ele vendia a defesa pessoal, ele vendia a rua. A primeira coisa que ele mostrava para a gente era o vídeo explicando o seguinte: você vai olhar 10 vídeos na tua frente, você vai ver que 9 lutas elas vão parar no chão. Porque o que acontece? As pessoas, quando estão com raiva, elas vão para cima uma da outra e acabam se agarrando. Ali onde termina a luta deles, que eles ficam tentando um arrancar a cabeça do outro, é onde começa a nossa. Se você não tomar um nocaute antes, o soco que te deixa tonto, não vai ter jeito, você vai parar grudado com o outro e vão acabar indo pro chão. E o que acontece? Isso me chamou muita atenção. E outra coisa, quando você começa a entender o jiu-jitsu ali, né? Você começa na faixa branca ali, tu só quer... E aí você pega um que te amassa, outro que te amassa, outro que te entorta, outro que te estica o braço. Naquela época era assim, né? Outro vendo aquele espírito ali, voltava para casa grilado, porque o cara fez aquilo contigo, outro voltava para casa chorando, pô, não volto mais, porque só tem maluco que querem arrancar minha cabeça. E assim, isso despertou a minha vontade. Ô, professor Edgar! Que isso? Ele apareceu, professor! Edgade! Edgar! Olha o fundo dele, aquele fundo verde especial. Não, meu irmão, olha isso. Que isso, cara, professor? É outra tecnologia. Tá ouvindo a gente, professor? Tá meio perdido ele, parece. Tá perdido. Desligar aqui para não atrapalhar. Não, beleza. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Eu peguei, além dessa dinâmica, né, de você, cara, voltar para cá, meu irmão, como é que um cara vai me dar uma armlock ali, a outra ali, cara... Aí você realmente vê que a arte é eficiente. Aí você começa a admirar as pessoas que te amassaram. Porque tu quer ser igual ou melhor aos caras. Então, meu irmão, vamos voltar todo dia. E aí, quando você passa daquele tempo que você fica igual cego no tiroteio, que tu não sabe o que está acontecendo, tu só quer sobreviver, fica igual o gato escaldado, e aí você começa a entender a filosofia da técnica. Você começa a entender que, pô, tem alavanca, porra, tem um ganchinho que se você botar 10 centímetros para lá, tu não vai conseguir raspar. Tem aquele movimento de quadril, tu tá ali fazendo força no braço, mas na verdade o movimento, se fizer o quadril pro outro lado, tu consegue raspar. Aí você começa a se envolver, é igual a leitura no livro. Tu começa a ler o livro, primeira página, segunda, pô, tu começa a ficar interessante, vai embora. Quando vê, você lê o livro inteiro. Então, o jiu-jitsu é isso, entendeu? Esse dia eu tava dando uma aula particular, aí entrei numa posição de guarda com minha aluna, aí parei, falei, vamos parar aqui agora, porque ela tá fazendo as coisas sem pensar. Vamos botar para pensar. Falei, ó, eu botei a mão aqui, por que eu tô botando a mão aqui? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo? Então, é isso que torna o jiu-jitsu interessante. É você usar as alavancas, a força do teu adversário para maximizar o teu poder. Não que você não vai fazer força, você vai fazer força. Mas, cara, se você botar a força no momento certo, na alavanca certa, você tem 200 vezes mais força do que ter 100 vezes mais força. E isso me chamou a atenção no jiu-jitsu. Tanto que as posições que eu vejo que tem força, você usa mais força, não me interessa. Porque o que me desperta é o caminho de você explorar um meio de você facilitar o teu movimento para imobilizar o teu inimigo, o teu oponente. Isso é legal. E aí, cara, eu comecei a me envolver, fui indo, e foi até hoje, professor Bruno Martins. Agora, o que eu achei, assim, o que você me falou ali no início, eu achei bem curioso. Uhum. E pelo que eu entendi, a sua primeira aula foi ver vídeos ali com um professor, é isso? Cara, porque o que acontece? Na verdade, não foi assim, eu cheguei, ele me mostrou o vídeo. Sim. Na verdade, o que ele faz? Ele te dá aula de... O que o mestre Carlos Gracie Júnior faz hoje era o que todos os Gracie faziam antigamente. Ele e o Carlos Augusto, ele é formado pelo Wilson.
que tem muita defesa pessoal. Então, a aula dele era direcionada nos primeiros momentos, tanto que na parede da escola dele, tá? Quem estava comigo lá na época, não me deixa mentir, tem primeira aula, segunda aula, tinham 15 aulas de defesa pessoal. Sim. E ele seguia aquilo ali. E aí, dali, na conversa de final de aula, ele ia falando para você ver os vídeos. Ele tinha os vídeos antigos dos desafios, que naquela época já não era muito, mas ele já tinha os vídeos antigos de desafio. E aí ele ia explicando isso. Quando ele tinha acesso aos vídeos, a gente fazia. Ele tinha uma televisãozinha na escola. E a gente ia entendendo por que isso acontecia, entendeu? Como se fosse uma videoteca, né? Exatamente. Pode ser sim. Exatamente, professor. Entendi. Vamos lá, Clebinho. Então, pô, Jefferson, já fez já vamos para a terceira já? Isso, a terceira. Vamos com tudo. Pô, então, acabou 150 perguntas, pô, tem que ir logo. O Carlos Augusto, aluno do Reilson Grace, ele foi o professor que graduou, né, graduou da faixa azul à faixa preta, né? Como foi viver essa lealdade de anos? Sabemos que hoje, né, hoje em dia isso é cada vez mais difícil. Né? É verdade, as pessoas geralmente procuram o que é melhor para si. Cara, eu tenho um exemplo muito forte aqui na minha escola disso. Mas o que acontece? Eu sou um cara que eu não gosto muito assim de mudança, as coisas que estão me fazendo bem. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui em Chicago. Pô, larguei minha vida toda, mudei. Mas, cara, eu passei, eu acho que uns 15 anos da minha vida ouvindo que eu tinha que vir aqui para os Estados Unidos. Então, eu demorei praticamente 15 anos para mudar e estar aqui. Eu ouço isso até hoje, Jefferson. Ouvimos, né? Com certeza. Você é um cara que tem potencial, você é um cara que é de frente, você é um excelente professor, uma excelente pessoa. Todo mundo gosta de você. Não tem como você dar errado aqui, você fazendo tudo certinho para vir para cá. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas a minha personalidade de mudança, assim, cara, eu tenho que ter muita certeza que as coisas vão estar muito certas, mas a gente nunca tem certeza de nada, né? E às vezes a gente miga. Só que é o seguinte, eu tenho uma personalidade o seguinte, quando eu ligo o botão, beleza, eu vou. Pode estar, meu irmão, eu escolhi pro lugar onde o furacão tá acontecendo lá. Meu irmão, vamos para lá. É lá que eu dei minha palavra que eu vou. Então, se eu decidi mudar, eu vou mudar. Não tem essa. Eu não vou chegar para você e ficar falando, pô, eu tenho que me preparar para o campeonato porque eu quero lutar e chegar na hora e não lutar. Não. Se eu chegar para você, não, vou lutar, eu vou lutar. Se eu não vou lutar, não vou. Então, é assim, é difícil, cara, você ter mudança. Você cresce no esporte, né? Você tem muita fidelidade ao teu time, né? Então, pô, tu nasceu Fluminense, não importa o Fluminense tá ruim ou tá bom, tu é Fluminense. Tem um Bangu, teu time tá acabado, tu é Bangu, tu não vai mudar para outro time. Eu sei que o Fluminense é o melhor time do mundo e tal, mas... Vamos pular isso aí. Vamos pular isso aí que eu ver o caso. Tá? Como eu tô podendo da oratória, deixa eu falar que o Fluminense é o melhor. Fica tranquilo. Então, tá bem, obrigado. Então, o que acontece? Eu não gostava de sair da minha casa, do Carlos Augusto, para ir treinar em outro lugar. Pra você entender, eu acho que em todos esses anos eu treinei o Carlos Augusto, eu só saí uma vez para treinar a academia do Cabelinho, porque o Cabelinho é muito meu amigo, me perturbou. Eu fui lá, dei um treino, fiquei horas treinando com todo mundo, treinei com o Pé de Pão, quando o Pé de Pão treinava lá na Merck, na Taquara. Mas, cara, é minha casa, é onde eu treinava, não tinha motivo de eu treinar em outro lugar. E era meu professor, cara, era o meu mentor, eu tava ali com ele até o final. E aí eu fui vindo, até chegar a faixa preta ali. Não foi isso, acho que essa minha fidelidade, eu acho que essa minha personalidade de estar bem tratado num lugar e não ver a necessidade, já ter meu ciclo de amizade, já ter os meus amigos. Eu conseguia ser campeão dentro da proposta que estava tendo ali. Eu cansei de lutar com várias outras escolas maiores, Carlos Augusto, sempre me dei bem ali. Tive uma carreira de sucesso nas outras faixas também. Óbvio, estou falando das minhas vitórias, mas a gente perde também. Mas eu tive mais vitória do que derrota. Então, ou seja, aprendi o jiu-jitsu, ele era conectado à família Gracie, ele não era um cara que vendia sonho, entendeu? Era um cara que realmente fazia as coisas funcionar, era um excelente professor. Então, não tinha motivo nenhum para ir para outro lugar. Minha concepção, respeito todo mundo que troca, todo mundo que vai, cada um tem seu histórico, cada um tenta montar o seu legado. Mas, dentro dos meus conceitos, para a minha vida, eu fiz isso. Tanto que eu estou na Gracie Barra até hoje. Entendi. Exatamente que é a próxima pergunta, né? O que te
para Gracie Barra, né? Qual foi o motivo dessa mudança? Se você sentiu alguma diferença e tal. Tá, então, por que eu fui para lá e como é que foi? O que acontece? Teve uma época que o meu professor estava naquela moda de todo mundo ir para os Estados Unidos tem que ser o primeiro a desbravar. Não sei em detalhes, ele foi para os Estados Unidos, não sei se ele se deu bem ou não sei como é que foi, mas na época que ele foi para lá, eu não lembro se eu tava, acho que eu tava na Marrom, e aí ele foi para lá, ficou lá, não sei o que, tocando lá, e só que ele não ficou muito tempo lá, voltou. Quando ele voltou, eu não sei se eu tava de preto, ele foi um lance desse. Eu sei que ele foi para lá, voltou para cá e ele não aguentava mais algumas decepções dentro do jiu-jitsu para ele como professor e tentar uma vida melhor e não ter conseguido. Pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja errado. E aí, eu não sei como é que estava o financeiro dele, como é que estava a escola dele, ele resolveu parar de dar aula e fechar a academia. E todos os alunos iam ficar sem treinar. Na verdade, os alunos iam para outro lugar, outros alunos iam para outro lugar. E ele, assim que eu peguei a preta, ele chegou para mim e falou: Jefferson, tá na hora de mudança, a gente, não vou mais continuar aqui, eu não vou dar mais aula. Tanto que, até hoje, ele não dá aula de jiu-jitsu. Eu acho que ele dá aula numa comunidade onde ele vive perto lá. Ele se formou em educação física. De vez em quando, ele vai na academia do Caio e do Betinho, já deu aula lá com a Djal. Mas, assim, há pouco tempo atrás, mas nesse período todo, ele não se envolveu com jiu-jitsu como ele se envolvia na época que eu estava. E aí, ele parou totalmente de dar aula. E ele falou: Jefferson, para você não ficar sem treinar e abandonar o esporte, eu acho que você é um cara que tem talento, tem futuro. Eu acho que o melhor lugar para você estar hoje em dia é na Gracie Barra. E ele falou: já falei com o mestre Carlinhos, o Carlinhos já aceitou e você pode ir lá conversar com ele. E aí foi esse motivo que eu mudei do Carlos Augusto para a Gracie Barra e estou na Gracie Barra até hoje. Se você ver, eu estou 20 alguns anos aí na faixa preta, são os 20 alguns anos que eu estou na Gracie Barra. Eu nunca saí, cara, raramente vocês me viram em outra Gracie Barra ou outra escola, então nem se fala. Treinando. Minha casa é a matriz, onde eu fui criado, desde a faixa preta, onde eu cresci ali, onde eu treinei, onde eu fiz aquele prédio ali, a minha segunda casa. Porque quando eu fiz educação física, o único lugar que me interessava estagiar era o lugar que tinha Gracie Barra. Eu fui para lá por causa disso. Entendeu? Você foi juntando o útil ao agradável, né? Cara, tava ali, todo mundo, enfim, a gente foi a gente criando laços ali e chegando ali. Eu acho que foi essa. Se eu responder mais alguma coisa ou ficou bem claro? Não, foi exatamente isso. Foi ótimo. Beleza. Então, vai lá, Bezinho. Então, Jefferson, nessa época aí, né? Quais eram os parceiros de treinos mais difíceis na Gracie Barra Matriz, né, para você ali? E quais foram os seus oponentes mais difíceis nos campeonatos? E pode citar as suas lutas mais difíceis na qual você teve que se superar em algum aspecto? Cara, então, vamos lá. Boas perguntas. O que acontece é o seguinte, quando eu cheguei lá na Matriz, que na verdade, antes da Matriz, eu tive algumas oportunidades de lutar pela Gracie Barra sendo o Carlos Augusto. Porque alguns professores da Gracie Barra eram instrutores lá no Carlos Augusto. Por exemplo, eu já tive algum tempo, eu tive aula com o Sandro, com o falecido Languinho, eu já tive aula com ele. E eram professores da Gracie Barra. O Sandro, que treinava, o outro Sandro, Sapão, que treinava na Gracie Barra, ele ia lá no Carlos Augusto, treinava lá e dava aula lá. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele. Então, eu sempre tinha essa conexão. Eu já tive umas 2 vezes que eu competi pela Gracie Barra e teve uma vez que a gente foi para Brasília, teve um campeonato de seleções estaduais que a gente foi representando o Rio de Janeiro. Eu fui com o time da Gracie Barra ali. Então, ou seja, eu já tinha esse quase contato ali interno com eles, entendeu? Que não era muito, mas já era alguma coisa. Isso me deixava mais à vontade. E aí, o que acontece? Voltando à tua pergunta. E quando eu cheguei lá na Matriz, que era bem antigamente, você entrava naquele tatame, você só via campeão mundial, segundo lugar mundial, terceiro lugar mundial. Você não tinha aquele, hoje eu tô mais ou menos, vou chegar ali, vou dar um treino com faixa azul. Não, os faixas azuis eram duros, tipo assim, de que
Irmão, tu vai botar a mão no faixa azul e tu tiver mal, ele vai te complicar de alguma maneira. Faixa roxa, irmão, então tu nem se falava. E preto, então, meu irmão. Então, ou seja, toda vez que você treinava com alguém, irmão, era final, tu saía exaurido e tu tinha que estar ali. Eu tive muitos treinos duros, cara, o Nino, pô, o Roleta, meu irmão, a guarda do Roleta é impressionante. O próprio cachorrinho Flávio, eu cheguei ali na faixa preta, porque o que acontece? Qual a diferença da Gracie Barra para as outras escolas que não são Gracie Barra? A quantidade de pessoas duras que tem ali dentro. Por exemplo, eu treinava ali no Carlos Augusto, pô, eu tinha 3, 4 treinos duros, mas, pô, tu vai ali na Matriz, que tem 3 vezes a quantidade de aluno que tinha no Carlos Augusto, você tem 3 vezes mais a quantidade de duro que tinha lá no Carlos Augusto. Então, ou seja, pô, tu dava um treino duro, 2 treinos, quando eu achava que ia parar, tinha mais 7 ainda para treinar. Então, pô, imagina como é que isso te evoluiu. Eu lembro, cara, que eu cheguei na faixa preta, o cachorro era marrom. Irmão, era porradaria pra tudo quando era o cachorrinho. Eu podia dar pra mim, podia dar pra ele. Porra, às vezes eu perdia várias vezes, às vezes eu ganhava. E, porra, agora eu treino indigesto. Então, ou seja, seria injusto eu dizer pra você o seguinte, porra, teve um treino em que eu tomava maço ou que não. Irmão, todos os treinos eram duros. Pô, eu já tive vários treinos duros com o Riga, que era muito mais pesado. O bicho me entortava todo, cara. Pô, eu era bem naquela época. Agora eu tô velho duro, de flexibilidade, mas pô, naquela época me entortava todo. Meu irmão, passava mais um momento com ele. Porra, o de Teresópolis, o professor Pita, meu irmão, que era duro pra caceta, com aquele... Aí, assim, essa galera, assim, pra mim, eu acho que... mas eu acho que um conjunto de atletas ali era aqueles treinos que, meu irmão, era o mesmo sentimento que qualquer um. A verdade é essa. Entendi. E agora, a parte de campeonato. Isso é interessante, porque eu vejo vários atletas respondendo, pô, porque teve a luta dura, que não sei o quê. Eu nunca fui um cara de lutar no ano, tipo, 30 campeonatos. Porra, eu quero lutar 30 campeonatos. Não. O meu objetivo de vida no jiu-jitsu era uma coisa pessoal minha, de que qual é o meu objetivo de campeonato? Porra, o brasileiro. Eu não tenho aquele título ali ainda. Eu vou lá lutar o brasileiro. Até eu ganhar. Depois que eu ganhava ali, eu ficava tranquilo. Eu ia lutar de novo, mas não tinha aquela vontade. Pô, já atingi, eu já provei pra mim que eu posso ir lá. Porra, o Mundial, tem que atingir o Mundial. Vou lá, posso bater na trave, deve. Mas na hora que eu chegar ao Mundial, tô tranquilo. Aí ano que vem eu tenho de novo, se ganhar, beleza. Mas, pô, já ganhei minha medalhinha ali. Já tava aí. E eu não me imaginava naquela época viver do jiu-jitsu. Então, ou seja, era um hobby, uma coisa para me testar e me manter em forma ali que eu gostava. Então, ou seja, aí, pô, era maneiro estar ali lutando, pô, ganhava medalha, você tinha um reconhecimento depois das pessoas que estavam em volta de você, as pessoas te admiravam, isso é legal, pô, quem que não quer ter um reconhecimento, né? E aí, por exemplo, todas as minhas lutas que eu perdia para cara duro, assim, era luta de vantagem. Por exemplo, eu lutei com o Xande 3 vezes, se eu não me engano. Primeira vez que eu lutei com ele, puxei ele para guarda, entrei na minha De La Riva, ele não quis cair na minha raspagem, estalou o joelho dele. Aí teve que parar, eu ganhei dele. Aí nas outras 2 que eu lutei com ele, cara, eu puxava para minha guarda, ele é um cara muito estratégico, ele joga no teu erro ali, né? Muito estratégico. Eu entrava para baixo, ele descia nas minhas pernas. Aí eu subia para ir para cima, ele vinha no meu tronco. Aí, meu irmão, ele me fazia uma vantagem, 2, 3 ali, e ganhava. Eu não. Aí, meu irmão, aí nunca mais encontrei ele nas lutas, entendeu? Comprido, eu lutei uma vez com Comprido. Aí, meu irmão, foi uma luta bem maneira, porque a gente começou, foi 6-4, foi uma luta assim, tipo, lá e cá. E aí tem uma posição que eu faço, vocês sabem, que é a do rodado. Quando eu tô sentado aqui, o cara baixa a cabeça, eu entro. O Comprido fez ele fez isso, ele chegou do meu lado, eu entrei o estrangulamento, fiquei parado ali, ele roncando, o juiz não viu, o juiz deu a passagem para ele e eu no ataque finalizando ele. Porque o que acontece? Quando o cara escapole, eu entro, eu empurro o cara e reponho a guarda. Então o máximo que o juiz poderia ter dado uma vantagem para ele, é uma vantagem para mim. Exatamente. Só que quando ele saiu da posição e eu botei na guarda, porra, o juiz tinha dado os pontos e eu achei que tava ganhando. Aí nesse desembolão, ele raspa e ficou no 6-4. Ou 7-4, um lance desse. Aí, enfim. Mas, cara, então, assim, são lutas que não foram uma luta, pô, meu irmão, aquele cara realmente, porra, me complicou a vida e eu tenho que ir lá correr atrás para ganhar. Então, ou seja, eu não tenho uma luta que me marcou, mas eu tenho lutas
com pessoas que eu admiro e que eu honrei lutar com ele e fiz boa luta. Por exemplo, o Trave é um cara que é famoso, é um cara que tem um histórico do jiu-jitsu, casca grossa. Fiz uma excelente luta com ele, consegui finalizar ele. O Godoy, na época, que era famoso. O Bruno Bastos, que eu lutei com ele. O Robert Andrade, que eu lutei com ele 2 vezes, ganhei. Mas eram lutas duras. Mas não era um cara que eu vou falar, porra, eu lutei com esse cara 5 vezes, porque eu não tive essa história. Mas, assim, já tive grandes pegas pra capar. Robert Drysdale, Tererê. Meu irmão, até alguns meses atrás, o Tererê colocou... A Origem Jiu-Jitsu colocou uma luta nossa, meu irmão, que foi um sanhaço. Era assim, eu comecei, eu raspei, ele raspava, eu raspei, ele raspava. Aí, meu irmão, ele ficava por cima me bombardeando, eu me entortava, eu não sei como é que ele não passou minha guarda. Aí raspei, ele raspava, aí teve uma hora que eu tava na frente, aí a gente levantou, ele puxou primeiro, me raspou e virou, aí terminou 6-4. Ou seja, por causa de uma raspagem, a gente não empatou, ou por causa de uma raspagem, ele não ganhou. Enfim, foi uma excelente luta, uma luta que marcou a minha carreira, marcou a minha história ali. Por quê? Por ele ser um cara mais novo, mais leve e com habilidade imensa, que eu fiquei impressionado com ele. E o Robert Drysdale, que eu me lembro, foi uma luta, eu não sei se vocês viram essa, mas o Diogo, ele organizou uma luta casada, porque primeiro foi o seguinte, a gente teve um campeonato brasileiro, que a gente estava sendo entrevistado na Grace Magazine. O Robert Drysdale, tipo, eu não sei se... Eu acho que ele nasceu lá, mas é brasileiro, os pais... Não sei qual a história dele, que nem eu via como gringo, pelo nome dele, e que, meu irmão, era um cara que estava ganhando tudo. Aí falou um monte de besteira. Não foi muito feliz nas palavras que ele falou, na notinha dele, de como seria o brasileiro. Eu lembro que o Lagarto me ligou na época, fiquei chateado, falei, bicho, fica tranquilo, deixa ele falar o que ele for. Vamos botar a mão dele lá dentro no tatame, a gente vai ver o que é. Se o cara for bom mesmo, a gente vai ter que abaixar a cabeça, treinar mais para botar ele pegar na outra. Se não for, mesmo, a gente vai despachar ele. Aí eu lembro, se eu não me engano, as quartas de final foi eu... Peraí. A semifinal... Eu acho que foi nesse dia que eu lutei com o Xande, mas eu acho que a semifinal fui eu e ele, Lagarto e Xande. Que aí o Xande passou pelo Lagarto e eu passei pelo Robert. E aí eu fiz a final com o Xande e ganhei do Xande. Ou foi vice-versa, eu fiz a final com o Drysdale e o Xande fez com o Lagarto. Foi um lance desse, mas era esse bolo ali. Eu lembro que o pódio tá eu, Robert, Xande e Lagarto. Meu irmão, aí eu com aquela raiva, meu irmão, o maluco tinha falado merda, sangue no olho. Aí, mesmo, graças a Deus, me dei bem, ganhei. E assim, ele tem uma guardia boa, mas é uma omoplatazinha ali que eu consegui matar. E ele mesmo raspava ele, ficava ali por cima, bombardeando ele até o final. Mas aqui, uma luta que marcou com ele foi o luta casada, que logo depois, alguns meses depois, um ano depois, o Diogo Almeida ele fez uma luta, o Tutuba. Ele organizou um grande evento pagando, que era a luta casada. Os internautas entravam na internet e votavam o que eles gostariam de treinar. E marcaram eu e Robert Drysdale para lutar. Tiveram várias lutas maneiras nesse dia. Pé de Pano lutou, o Pé de Chumbo lutou, Celcinho, né? Quem tava lá viu, pô. Foi bem maneiro. Tem até esse DVD até hoje. Aí, meu irmão, eu sei que... Que é isso, Marcelo? Dando um rolezinho de bicicleta? Dona Marcela tá demais aqui, gente. Aí, passou aqui agora. Daqui a pouco deve vir Léo, ó. Passou aqui o outro. Aí, cara, o que aconteceu? Aí a gente foi para luta casada, o pessoal, não, vai ser você e o Robert Drysdale. Só que engraçado, a categoria era tipo, vamos supor, leve, médio e pesado. Pesado era de 90 quilos para cima. Só que o meu peso, eu nunca fui um peso pesado no limite. Eu sempre fui um peso pesado, mas pro meio pesado. Eu sempre tive 90 quilos ali, no máximo 91. É mais fácil eu emagrecer do que eu ganhar peso. Mas, cara, aquela malhação, outro novo, quer ficar bem no shape, te sente bem mais pesado, eu preferia lutar no peso que eu tava, não ter que fazer dieta, nem nada, ou ter que parar de comer para dar aquela famosa churriada que a gente detesta, e lutava ali no pesado. E eu lembro que essa categoria de peso era ilimitada acima de 90 quilos. Só que ele lutou comigo no pesado, no brasileiro, ele devia ter no máximo 93, 94. Bicho, quando eu fui no dia da pesagem, eu bati. Porque aí eu soube que era limite de peso, eu tentei subir meu peso. Foi o dia que eu cheguei mais pesado na minha vida. Bati 93 quilos, ou 94. O dia que eu desenhei na minha vida lá. Pum. Meu irmão, o maluco foi pesado, tinha mais 100 quilos. Eu falei, pô, o bicho tá forte pra caralho. Por que eu fui meter nessa furada, meu irmão? Aí fui. Chegamos lá no dia da luta, qual era a regra? 10 minutos, valendo ponto ou finalização.
Não aconteceu finalização ou só teve ponto, congela os pontos, tem um round extra de 5 minutos. Só que não vale ponto. Então, mas você tem que lutar. Então, ou seja, em 5 minutos, quem estava perdendo só ganha se finalizar. E quem estava ganhando, se mantesse o placar ou finalizasse, acabava. Aí, meu irmão, eu falei, cara, vou fazer o meu jogo que eu fiz no Brasileiro. Eu vou puxar pra guarda, guardinha ali, pum, guarda. Meu irmão, ele ignorou minha guarda. Meu irmão, eu achei que ia raspar ele. Sentei o bicho, abriu minha guarda numa facilidade. Eu senti a força dele. Bizarra. Aí ele abriu, caiu do meu lado, que ele caiu bem abraçado ali. Eu caí todo torto. Falei, puta, aí meteu os 3 pontos ali, né? Ficou 3-0. Aí o que acontece? Qualquer espaço que dão pra mim, eu consigo repor. Eu, pô, meti o pé e segurei o pé dele na minha guarda. Só que, porra, não foi o suficiente. Ele pegou, deu uma porrada na minha perna, tirou o pé. 3 pontos, 6-0. 6-0 de cara com 10 minutos. Antigamente tinha essa regra aí. E não, aí, meu irmão, o que aconteceu? Ei! Beijo! São os vizinhos lá daqui a 10 minutos. Tem uns amigos brasileiros que, de vez em quando, passa buzinando aqui por causa da quarentena e trazem cartazinhos dizendo que tá com saudade da gente. Aí passou aqui agora. Bem, aí, o que acontece? Aí tava 6-0. Aí, meu irmão, primeira coisa que veio na mente. Porra, ferrou, né? Outro palavrão, né? Ferrou. Cara, como é que eu vou fazer pra virar isso? O maluco tá um monstro, né? Aí, cara, eu só parei de pensar e falei, eu não posso parar de me mexer. Eu tenho que ficar, porque eu confiava no meu gás. O meu ponto forte dos campeonatos, eu só entrava nos campeonatos porque eu confiava muito no meu gás. Se eu tivesse com o meu gás bom, eu tava lá. Porque, pô, pra mim, na minha concepção... Divida aqui, amor. Quem tá aqui? Vendo aqui? Olha aqui. Olha aqui. Olha o Serginho ali. Olha o Serginho ali, ó, de patrão. Olha o Leozinho tá grande. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom? Ó o Buiu, Minhoca. Olha a galera. Eita, só gente boa. Só está boa. Isso aqui é live. Bem, aí, cara, o que aconteceu? Foi passando os minutos, só que o gás dele, eu senti que foi reduzindo, eu senti que a força dele estava menor. E eu comecei a crescer, porque, pô, tava bem, tava preparado. Aí comecei, pum, repus a guarda, raspei. Aí raspei de guarda sentada, que eu gosto de fazer, eu já caí numa passagem. Então, ou seja, 6-2, ó, vai contando. 6-2. Só que o que acontece? Eu passei e montei. Só que o que acontece? A montada não tinha contabilizado, então estava 6-5. Só que eu estava montado nele, e eu me lembro até hoje, o cabelinho, porra, entendia de arbitragem, só que ele não era o árbitro, ele tava no corner. E aí eu falei, porra, tô montado, por que o juiz não tá dando ponto? Tava acabando, faltando eu acho que 1 minuto para acabar, alguma coisa assim. Meu irmão, aí o cabelinho, não tem montado aí não. Eu falei, como? Aí eu ainda falei, cabelinho, eu tô montado, bicho. O juiz não tá me dando ponto. Porque era muito próximo, né? Quem tava no meu corner tava do outro lado. Eu acho que era o Guto, se eu não me lembro. Alguém tava do outro lado lá. De corner comigo, não lembro agora. Eu acho que era o Tuba que tava no meu corner. E aí o cabelinho falou, tem que botar outro joelho no chão, porque eu tava na posição montada nele, mas um joelho tava no alto e o outro tava no chão. Então não vale ponto, eu não sabia disso. Meu irmão, aí neguinho desesperado, bota o joelho no chão. Eu não conseguia botar o joelho no chão porque ele segurava meu joelho. Aí, pum, botei o joelho no chão, fiz o ponto, fui para o armlock e acabou o tempo. Olha que cagada. Ou seja, o tempo congelou. Terminou 2-5-9, 9-6. Eu virei o placar. Meu irmão, só que eu sentia que eu falei, cara, meu irmão, eu consegui reverter o gás. O meu gás estava melhor que o dele. Eu falei, esse bicho não vai me pegar agora. Porque eu vou correr e tentar ficar por cima. Porque eu fiquei traumatizado no segundo round dele fazer a mesma coisa. E aí eu comecei a ficar cansado porque ele tá mais pesado que eu. O que eu fiz? Comecei de frente. Tanto que na fita tem isso. Eu comecei de frente. Falei, vou mandar esse... Não vou mexer aqui porque eu sei que se ele me entrar em queda, eu vou defender tudo e não vou cair. Aí ele tava parado. Eu, bora, meu irmão, bora. Aí ele puxou. Quando ele puxou, eu falei, porra, boa. Tô em casa que ele tá cansado. Ele não vai me raspar. Aí bombardeei. Meu irmão, só tô ouvindo o coração. Bum, 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 bum. Começando assim, tá mais acelera que eu. Aí fiz a mesma coisa. Passei, montei. Só que não valeu o ponto. Estabilizei ali. Aí, meu irmão, no finalzinho, quando eu fui tentar me preparar para melhor, que acabou o tempo de novo. Aí ganhei. Mas, pô, foi uma luta, assim, a do tererê. E essa luta, assim, me marcou muito. Porque, tipo, eu achei no início ali que foi complicado para mim. Eu, tipo, no primeiro momento, eu achei que, meu irmão, eu já tava pensando só me defender.
mas depois eu trabalhei minha cabeça, reverti a situação e consegui chegar à vitória ali. Tanto que, meu irmão, trouxeram a maca para ele sair de maca. Tava morto. Mas enfim, depois ele levantou, carregaram ele, foi para fora, enfim. Mas foi bem maneiro. Essa vitória foi bem legal. Essa aí eu acho que marcou legal. Foi isso. Deve ter sido uma guerra. Foi, agora, dentro dessa tua trajetória de sucesso, né, nas competições, na sua opinião, o que te motivou e o que te levou a ter esse sucesso? Qual foi a sua maior alegria e a maior tristeza nas competições? Então, porra, Minhoca, vou te falar, professor Bruno Martins, vou te falar um negócio. O que acontece é o seguinte, cara, como eu sempre competi a minha vida inteira, não importa se era no judô, na natação, no handball, ou uma partida de futebol com os meus amigos, você tá o tempo todo acostumado a ganhar e a perder. Sim. Então você aprende a lidar com a derrota. Não que você goste de perder, mas você aceita ela de uma forma melhor. Todo mundo detesta perder, eu detesto perder, mas eu vou brigar até o final. Se eu perdi, beleza, perdi, deu o meu melhor. Eu não sou um cara que eu vou voltar para casa, tipo, acabou o mundo, eu não quero sair. Mesmo se eu perder, se tiver que ir pra uma festa no mesmo hora, daqui a pouco eu tô na festa, vou ficar com aquilo na cara. Pô, perdi isso. Mas, pô, tô me divertindo, tô na festa, tô fazendo minhas coisas, que agora eu sei que eu tenho um próximo dia, vira a página. Não adianta eu ficar nessa página o tempo todo, que isso só vai me atrapalhar, é energia negativa. Então, ou seja, eu perdi, eu analisar, porra, perdi por causa daquilo, mas o que eu ficava mais incomodado comigo é que eu tinha a chance de chegar e eu sabia disso. Mas tudo bem, tinha pra lá, dava 1, 2 dias, esquecia, bola pra frente, mas não ficava, porra, tem que pegar aquele cara, vou caçar aquele cara. Não, bro. Meu objetivo era ser campeão brasileiro. Pode estar o Papa ou o Trump ali na minha frente, não importa quem seja, naquele dia eu fui campeão brasileiro. Pô, mas o Trump não tem problema, eu tô ali pra lutar. Se ele estivesse ali, eu tava preparado pra lutar com ele, entendeu? Pô, com qualquer um. Então, ou seja, tanto que, pô, nem olhava a luta com quem ia lutar, eu só queria saber de lutar. Pô, mas aquele cara é sinistro, porque ele foi campeão. Tudo bem, bro, não quero saber o que ele foi. Eu tô ali pra lutar, eu tô ali pra ganhar. Porque se eu tô preparado pra ganhar, pode vir, porra, sei lá, pode vir o Superman, ou pode vir o Hulk, meu irmão. Tu vai ganhar, tem jeito, se é o teu dia, é o teu dia. Não tem jeito. Então, ou seja, em termos de derrota, Bruno, de decepção, de ficar para baixo, cara, meu irmão, tu fica com aquilo na cabeça, mas para se superar, não para se botar para baixo. Esse lance de você perder e ganhar o tempo todo, a vida inteira, isso te ajuda, entendeu? Sim, você entende, o lado positivo da derrota, né? Mas você entende melhor, melhor. A verdade é, se você analisa num todo, tipo, pô, será que eu fui mal? Será que eu lutei? Não, lutei bem, mas o cara foi um pouco melhor. Beleza, tudo bem, eu vou melhorar isso. E a próxima vez, se eu pegar ele, eu vou fazer diferente. Mas se eu não pegar, eu vou buscar da medalha na próxima, entendeu? Sim. Eu acho que na derrota, eu acho que é isso. Eu acho que se você tira a derrota pro aprendizado, você evolui melhor e você não fica frustrado. A verdade é essa. Porque campeonato é muito assim. Tanto que você faz campeonato coletivo ou faz campeonato individual, o objetivo é esse, ó, eu tô ali todo dia, cara, ganhando ou perdendo, eu vou lutar, ganhando, entendeu? Então, se eu perdi, beleza, ano que vem eu tô aí, daqui a 2 meses tem outro campeonato, eu vou lutar lá, e aí a gente vai. E aí você deixa o que tu perdeu para trás e traz o que você errou para melhorar e pra frente, pô, acabou. O passado já te fez ali, agora você tem que construir teu futuro. É isso. E a outra pergunta qual foi sobre vitória? Não, basicamente o que te motivou. Na verdade, aproveitando, né? Já que a gente falou de motivação e o que te levou a ter esse sucesso, mas quando assim que você virou a chave e viu que era possível ser um campeão mundial? Boa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, pelos resultados dos meus campeonatos, porque teve anos seguintes, cara, eu sou muito ruim de data. Tinha que estar o Geleia aqui e a Carlinha para me ajudar nas datas. Mas o que acontece é o seguinte. Não, meu irmão, eles são tipo assim, eu tenho o cérebrozinho aqui, eu tenho meu HD externo. É o Geleia e a Carla. Pode ser que eu esteja algum ano errado, mas foram 4 anos consecutivos que eu fui ao pódio do Mundial. Foi 2002, 3, 4, 5. Ou 2001, 2, 3, 4. Um lance desse. E aí o que acontece?
toda vez que eu chegava no pódio, eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, que era questão de tempo. Que eu tinha que continuar o que eu estava fazendo, porque eu vinha cada vez melhor, até pelos resultados dos outros campeonatos, pelos treinos que eu dava dentro da minha academia, que tinham grandes campeões, que você se baseia muito pelo treino da academia, porque, cara, é muito fácil. Se você tem 10 campeões lá dentro, pelo menos tu tem que fazer pau a pau com os 10, senão você nem pensa em entrar. Sim. Então, ou seja, o meu objetivo para lutar os campeonatos era mais os meus parceiros de treino dentro da minha academia do que a própria competição. Porque eu tinha certeza que se eu estivesse fazendo um bom trabalho dentro da academia, eu ia fazer um bom resultado dentro do campeonato. E, cara, era fato, batata, isso acontecia. Era, mesmo, acontecia. Então, porque, cara, não tinha treino mais duro, não treino mais duro, era melhor que muito campeonato, cara. Era coisa bizarra. E aí, o que acontece? Quando eu peguei em terceiro, aí fui para segundo, aí eu falei, cara, tá muito próximo, eu acho que vai chegar. Eu não tinha o tempo certo, falava. Mas, quando eu fui campeão mundial, no dia que eu meti a mão no primeiro, no segundo, eu tinha certeza que a chance de as pessoas me derrubarem era muito pequena, Brian. Era muito pequena, porque eu botava a mão nas pessoas, foi na época, acho que eu lutei com o Traven. Cara, eu sentia, quando eu botava a mão, eu sentia que eu tava 10 vezes mais preparado que qualquer um ali quando eu lutava. Qualquer um. Eu metia a mão, começava a me movimentar, eu falei, cara, esse eu vou ganhar. Esse eu vou ganhar. O pessoal chama de uma energia, né? Você sente ali. Eu via que, cara, que o cara fazia, acontecia ali. Eu falei, cara, botava na minha guarda, fechava ali, fechada. Eu acho que a minha final foi com o Roger Coelho, que eu sentava ali. Meu irmão, não tinha como. Foi a mesma época que eu fui campeão brasileiro, que eu fiz a final com o Ceccone. Meu irmão, não tinha como o Ceccone passar minha guarda. Tu bota a mão, tu sabe que vai acontecer. Óbvio que pode acontecer que você perca uma vantagem, uma coisa. Mas a chance era muito grande, isso te motiva mais a ir para frente, entendeu? Sim. Então, ou seja, e tem um fato engraçado, porque, na verdade, dos meus 4 medalhas que eu tenho comigo, 2 são de ouro, uma de prata e uma de bronze. Não, eu acho que é isso. Ou 2 de bronze, uma de prata, um lance desse. Por que eu tenho 2 de ouro e na IBJJ eu tenho uma de ouro? Porque teve uma época, um ano que eu lutei o Mundial, e eu conversei com o Carlinhos. Carlinhos, eu machuquei meu tornozelo. E tinha muito lance de equipe A e equipe B, porque tinha muita gente forte na categoria. Uhum. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo fazer a seletiva. Eu prefiro cuidar do meu tornozelo e me coloca na equipe B e deixa 2 na equipe A. E os 2 que foram para a equipe A foi o Gordo e foi o Fábio Leopoldo, na época. E aí, o que aconteceu? A gente veio lutando. E a minha ideia, quando chegasse na semifinal, com quem eu batesse ali, eu ia deixar passar, para ajudar o time, né? Porque é mais importante a gente fazer para o time A do que para B. Só que aconteceu, quem estava do meu lado do time, era o Gordo. O Gordo veio vindo, eu veio vindo, o Fábio Leopoldo veio vindo do outro lado, só que o Gordo perdeu, bro. Não sei para que ele perdeu, acho que ele perdeu pro Godoy na época, não lembro. Enfim, aí eu acho que foi pro Godoy, hein? Hã? Eu acho que foi pro Godoy essa época. Eu acho que foi pro Godoy. Se foi pro Godoy, foi essa. Eu tenho até uma foto lutando com o Godoy, acho que foi esse dia. E aí eu passei pelo Godoy e fui pra final, coisa que eu não esperava. E aí batemos de frente eu e o Fábio Leopoldo. E aí, pô, veio aqui a luta, no luta, eu falei, cara... Aí o Ryan, ele antecipou, falou, meu irmão, a situação é a seguinte, o Fábio Leopoldo tá de A, vocês não têm necessidade de ganhar, tem que dar a equipe. Eu falei, não, beleza, tranquilo, eu tô de B, essa foi a proposta. Se tivesse de A, a gente lutava, mas beleza. A gente fez uma luta ali, casada, e aí no finalzinho eu cedi uma posição para ele ganhar os pontos, ele, enfim, ganhou e levou o título, eu levei a medalha. Aí foi isso, foi um fato engraçado. Na verdade, eu tive 2 medalhas de mundial de primeiro lugar, afinal, uma luta foi fake, mas eu me considero campeão, mas dentro do histórico eu sou em segundo lugar, e o Fábio Leopoldo é campeão. Mas tá tranquilo que anos depois eu cacei lá no Pan-Americano, foi a final, ganhei, tá tranquilo, tá? A medalha voltou pra casa. Tá tranquilo, é isso, Bioca. Show. Então, Jefferson, depois da ida do mestre lá para fora, do mestre Carlos Gracie, do professor Márcio Feitosa para os Estados Unidos, além da passagem de diversos professores no comando da GB Matriz, você foi incumbido da missão, né, de assumir a primeira e a histórica, né, Academia Gracie Barra no mundo, né?
Como foi feito esse convite? Como foi essa experiência de anos ali? Então, cara, na verdade, pô, essa pergunta é bem maneira, porque o que acontece? Na época que eu estava lá, eu nem imaginava em dar aula ali, porque eu era coordenador da Byfit na época, era coordenador geral. E aí subia para treinar, a gente via todo mundo comentando, pô, o mestre Carlinhos foi lá para fora, o que vai ser? Aí os professores dando aula. Tinha um Maia lá, porra, segurando, ajudando o Lagarto dando aula, o Ocito lá. Eu acho que você na época também dava aula, né, Buiu? Tava. Tava, Uhum. o Buiu tava lá também dando os horários da aula dele. E aí o que aconteceu? Aí o Lagarto conversando comigo, eu estava conversando lá, eu não estava muito satisfeito com a administração da Byfit, algumas coisas que estavam acontecendo ali, os coordenadores de outras unidades estavam indo para lá. Eu falei, cara, eu acho que a academia tem esse histórico aqui, eu acho que os caras fizerem isso, eu vou ter que tomar decisão que eu não quero. Então eu prefiro. Pô, aí eu comecei com o Lagarto Jefferson, eu vim aqui por cuidar do meu câncer, eu tô indo. Aí ele tava para ir embora, para voltar para Londres. Já tava para ir para Londres, e aí ele falou, pô, você quer? Aí eu falei, pô, cara, o Lagarto, eu fiquei amarradão pelo convite dele. Eu falei, cara, mas ele tem que conversar com o mestre, que não sei o quê. Mas, porra, se tiver oportunidade, for legal, pô, no mesmo dia eu vou. E aí foi engraçado, né? Porque o Lagarto falou com o mestre. Aí o Lagarto, falei com o mestre pediu você falar com ele. Eu falei, tá bom, beleza. Aí foi engraçado, eu encontrei na escada. Subindo, eu tava descendo com ele, não lembro exatamente como é que foi. Aí ele falou, pô, aí, bichão, o Lagarto falou contigo aí, veio falar comigo, você tava querendo dar aula como professor. Ah, pô, tu dá aula aí. Eu expliquei a tua situação pro Carlinhos. Eu falei, Carlinhos, não tô mais satisfeito. Eu acho que eu vejo que aqui em cima tem um potencial. Pô, não vou te decepcionar, vou estar aí em cima dando aula. É só você me dizer quando é que eu posso, se puder. Eu vou estar aí de frente. Aí ele falou, Jeff, você quer começar? Pode começar amanhã. Eu falei, como assim amanhã? Assim mesmo? Do nada? Aí ele, Eu falei, pô, tá bom, né? Mas eu dou um single leg, um double leg no mestre, assim, agradecendo. Mas não deu, né? Não deu que ia dar problema, né? Os bichos, tá maluco, vai me dar baiana. Aí eu que me acho. Aí, cara, esse foi naturalmente no dia seguinte, né? Aí você volta para casa pensando, né, no problema que você arrumou, porque você não para pensar, porque é muito maneiro você ter essa honra, né, de estar ali, né, assumindo, mas é um trabalho novo, você não sabe quantas pessoas vão te aceitar, os professores estão ali, que apesar, cara, eu sei isso tudo na minha vida, eu trabalhei sempre em academia, você vai assumindo posições e cada vez mais que você vai assumindo mais cargo elevado, você tem menos apoio, né, na verdade. E aí você tem que transformar isso em apoio para você e tentar fazer com que as pessoas entendam que a gente está ali para somar e não para dar ordem, né? Uhum. E aí, assim, o cargo da liderança, né, é muito único, né? Então, ou seja, você não agrada a todos o tempo todo. A gente que é professor, a gente sabe, desde quando a gente dá a nossa aula com o aluno, que o aluno quer fazer uma coisa que a gente sabe que não é legal para fazer, a gente tem que tomar nossas decisões. Como dono de escola, hoje a gente tem que tomar nossas decisões. Às vezes, nem você quer tomar, mas você é obrigado a tomar para um bem de todos, entendeu? Enfim. E tinha muita gente que tinha história ali, não só por título, né? Porque título por título também tem, mas dedicação, né? E tempo, tem até mais tempo que eu, que cheguei de faixa preta. Eu não sou um cara historicamente colorido pelo Carlinhos, né? Mas, cara, como fazia pra galera me aceitar? E a gente veio devagarinho, né? Não é uma coisa que eu tinha que impor de uma hora para outra, mas eu tinha que mostrar que as coisas estavam mudando dentro das aulas, né? Tipo, o que a gente vai fazer, né? Vamos dar uma atenção legal, vamos fornecer um material bacana, vamos estruturar os horários, vamos fazer isso, aquilo. Cara, o Kleber naquela época me ajudou muito, porque, cara, o Buiu, ele é muito ou não é, né? Então, cara, ele para treinar a Vanessa, para treinar os outros professores, pô, é um cara casca grossa de jiu-jitsu, todo mundo respeita, gosta dele. Então, ou seja, ter o Buiu ali dentro, o Kleber, né, o nosso professor, junto comigo ali, me apoiando nas coisas, estamos juntos, pensando no mestre, eu acho que também me ajudou muito. E aí a galera veio comprando esse barulho, porque a gente estava sempre falando a mesma língua, e eu não cheguei mudando nada de cara. Eu esperei alguns meses, deixei para ver, porque o que acontece? Eu estou entrando num terreno que já funciona do jeito que está. Como é que eu vou chegar
mudando ali se eu não quero ter perda? Porque qual era o meu objetivo? É tentar manter a harmonia, mas mudando as coisas e continuando essa harmonia da galera, porque era um ambiente de família. Só que, geralmente, quando você tem um ambiente de família, as regras não são muito bem vistas, né? Então, você tem que primeiro fazer os caras entenderem. Então, você vê quem são geralmente os formadores de opinião, você troca ideia com eles, pergunta a eles o que acha, às vezes uma ideia não se encaixa, aí você vem com uma outra ideia, aí tu faz uma reunião, compra um barulho com um, do outro, aí daqui a pouco, pô, às vezes, o cara que tá ali comigo, que é aluno, mas se ele, às vezes, falar uma coisa que eu não fale, mas que seja uma ideia minha, vai refletir em 10, e se eu falasse, ele ia refletir em 2. A gente foi fazendo esse trabalho, eu, o Kleber, a equipe de professores que estava ali, a Vanessa, junto com os alunos novos, os professores da manhã, que estavam ali no início, entendeu? E aí, assim, eu acho que a gente foi conquistando o espaço, nunca conseguindo agradar os 100%, mas também nunca cortando cabeça, trabalhando sempre na flexibilidade. E aí, com alguns anos ali, eu consegui uniformizar todo mundo 100%. Eu implementei o GB1, o GB2, o GB3 eu transformei em treino livre para poder agradar os graduados ali. Eu acho que ali nunca faltou técnica, nunca faltou respeito, nunca faltou disciplina e nunca faltou amizade, nunca faltou fidelidade na época que eu estava ali. Eu acho que foi um trabalho de formiguinha que virou uma comunidade bem bacana ali nesse tempo que eu tive ali. Teve muitos acordos e desacordos, que também a gente não consegue agradar tudo, mas somando nisso é como se fosse um campeonato, né? Você perde e ganha, mas no final de tudo você teve mais vitórias do que derrotas, entendeu? E foi muito bem. Eu lembro, cara, que a gente, na época da uniformização, oficialmente, eu perdi 4 alunos que depois voltaram. Eles andaram por todas as academias e viram que era ali que tinha que ficar, e depois voltaram. Algum tempo depois eles saíram e tal, mas hoje são da Gracie Barra também. Mas, assim, que eu acho que foi muito de sucesso, até mesmo pelo time que eu tinha ali na mão, sabe? Que o Kleber, a Vanessa, o Fabrício, o Joe. Então, ou seja, eram pessoas que me ouviam muito, sabe? E tinha um respeito muito grande, tem um respeito muito grande por mim, eu tenho um respeito muito grande por todos. Que a gente chegou onde chegou. Cara, a gente fazia churrasco ali, cara. Eu não sei como é que tá hoje, eu sei que tá grande, mas não sei números. Mas teve um ano, um churrasco que bateu 350 alunos. Pô, a gente ia pra caceta. Pô, o nosso churrasco começava 10 horas da manhã até 9 da noite. Chegou a hora que eu tive que botar cronograma. Porque, pô, ninguém se amarrava mesmo. Então, ou seja, isso tudo não é porque, pô, eu fiz sozinho, não, cara. Na verdade, eu tive a visão ali de pegar o melhor de todo mundo para a gente poder fazer aquilo ali chegar onde chegou. Esse foi o ponto. Não, porque sem essa equipe que eu tava aí por trás, pô, o tempo todo ali, não teria andado. Porque não adianta. Eu não vou conseguir organizar um churrasco com 300 pessoas, eu não vou conseguir organizar um evento de entrega de faixa de criança. Os nossos eventos eram maravilhosos. Pô, os nossos brindes eram muito legais. As nossas festas de fim de ano de criança eram lotadas. Os pais ficavam amarradões. A gente tem um vídeo até hoje da nossa entrega de faixa de criança, que era assim, pô, muito legal. E não tinha aula de criança, né? Assim, lotada, não era maneiro, assim, tipo, maneiro ao ponto de ter gente pra caramba, entendeu? Então, assim, foi bem bacana. Foi uma experiência muito grande com todos. E, cara, e principalmente os faixas pretas que estavam lá não eram professores, mas que estavam do nosso lado ali. O tempo todo do nosso lado. Aí tinha uns indisciplinados e tal, mas a gente sabia lidar com a indisciplina e deixar a vida correr. Mas foi bem bacana, cara. Legal. Aí, depois desse período aí, né, você acabou se transformando num colaborador regional da Gracie Barra do Rio de Janeiro, né? Na verdade, é um cargo que eu não queria, não. Rapaz, não, sincero, porque, porra, meu irmão. Muita dor de cabeça. Muita responsabilidade que a partir. Porque, cara, você vê qual era a responsabilidade da headquarter. Imagina uma responsabilidade de colaborador regional. E eu nunca tive uma liderança de ser um cara muito rígido, né? Na liderança. Sou um cara bem flexível, né? Tipo, eu gosto de opiniões, eu gosto de estar todo mundo junto. E às vezes isso é difícil, né? Às vezes você tem que botar a rédea curta ali. E eu não gostava de ser isso, porque eu me sentia na obrigação de estar impondo, usando um poder que eu tinha ali na hora para fazer acontecer. E eu não gosto disso. Então, ou seja, eu gosto muito das opiniões. E às vezes desenrola, mas a gente conseguia... Às vezes enrola, mas a gente consegue desenrolar ao longo do caminho.
E foi engraçado, porque foi uma coisa natural. Quando eu vi, eu era coordenador regional. Eu acho que foi... Mas eu acho que poderia ser qualquer um ali, porque se tivesse algum implementando ali no meu lugar, ou trabalho, poderia ter sido o Buiú, poderia ter sido qualquer um ali, entendeu? Que faria, mas eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa para ser o colaborador regional, entendeu? Sim. Eu acho que até mesmo porque eu acho que o mestre Carlinhos, o professor Márcio, o professor Flávio, viram o relacionamento que eu tinha com todo mundo e o respeito que o pessoal tinha comigo. E aí eles resolveram me dar isso. Começou uma coisa informal, aí foi indo, e a gente chegou aonde está hoje, entendeu? Com 60 e poucas escolas, porque, na verdade, eu era um cara que eu nunca fui olhudo, tipo assim, não, pô, tu não pode abrir academia, tu é meu aluno para sempre. Eu acho que, pô, sempre fui incentivador do pessoal a abrir academia, sabe? Então, acho que as primeiras pessoas que eu incentivei a abrir academia foi o Bezê e o Sol, que estavam ali comigo. Eu vi que, pô, eles tinham potencial como professores ali dentro. Eu vi que eles tinham oportunidade de abrir academia, então eu incentivei eles, né? E eles foram abrir porque, na verdade, para mim, no fundo, ali dentro da matriz, a gente teve que meio que ir rebolando ali para botar os outros professores, né? Porque os professores bons foram indo, né? O Buiú, o Bezê e o Sol, o Joe, irmão, o Gelé, não, o Gelé não, porque o Gelé hoje ele tá em outras academias, mas ele ainda continua lá. Pô, meu irmão, foi indo, né? E a gente era porque na verdade a gente era uma fábrica de professores ali. Pô, o Flávio, se você vê, todo mundo que treinava na matriz hoje, a maioria tá lá no Arizona dando aula, entendeu? E treinava com a gente na Headquarter. Então, ou seja, na verdade é legal porque a gente faz um trabalho legal, a gente tirou bons professores dali dentro da minha administração, nesse período que eu fiquei, né? E, cara, ver todos os professores ali a maioria virarem donos de escola, isso para mim é orgulho, porque, cara, às vezes a gente não sabe, né? Os próprios professores hoje são donos de escola, não se tocam nisso, mas eles tiveram um puto estágio dentro da matriz ali, que tiveram oportunidades hoje para ter escolas, eu tenho certeza que aprenderam muito agora sozinhos, porque não se aprende tudo, mas eu acho que foi um grande pontapé, um passo inicial para serem futuros donos de escola como estão sendo hoje, entendeu? Então, acho que foi muito legal essa experiência aí da colaboração regional. Até hoje eu sou, mas eu acho que hoje chegou num ponto que as pessoas entenderam a filosofia, então a galera compra muito barulho sozinho, então eu não sou um cara que precisa ficar o tempo todo atrás de todo mundo, então quando eles querem, eles vêm, me buscam aqui, me ligam, trocam ideia comigo, a gente está fazendo várias reuniões agora, tivemos uma, essa semana a gente tem outra, de dono de escola. Então, ou seja, eu acho que o poder da voz ali, o poder da gente estar preocupado ali, eu acho que conforta muito todos os donos de escola e a gente dá uma motivação a mais para que eles continuem a avançar e a gente se tornar grande como a gente é hoje, né? Porque eu acho que esse meu lado de tentar unir as pessoas ali, né? Que a gente conseguir falar com todos os 50 professores que tem 40 donos de escola que tem ali, tem um relacionamento legal com todos, um relacionamento de se falar, eu acho que isso ajuda muito aí o Rio de Janeiro a andar bem. E, a gente começou com uma, né, cara? Depois da metodologia, hoje a gente tem quase 60. É muita escola. Você vê aquele dono de grupo de escola, é nome que não acaba mais. Isso é muito legal, cara. E você vê que grupos se formam, um ajuda os outros. E, cara, você liga, as pessoas estão sempre abrindo um sorriso para você. E, cara, eu sei que qualquer problema que eu tiver e puder contar com todo mundo, eu acho que todo mundo vai estar de braços abertos aí a ajudar. E como eu tô de braços abertos para ajudar todo mundo dentro do que eu posso, né? E é assim. E eu acho que a Gracie Barra toda funciona assim, que eu acho que é muito da filosofia, né? Essa semana eu tava montando meu schedule, meu irmão, é terror montar o schedule, né? A grade horária da academia é horrível. Porque tu tem milhões de produtos, mas tu não tem três áreas de tatame diferentes, grandes, pra tu botar tudo, entendeu? Porra, e tu bate cabeça, porque tu quer ter o barra fixa, tu quer os GB1, 2 e 3 funcionando, tu quer no alguém ao mesmo tempo, mas tu quer aula pra mulher, isso pira, né? Porque tu quer atender todo mundo, né? Porra, é complicado pra caceta. E aí eu liguei pro Furão. O Furão, cara, eu falo com ele, ele é o professor principal da Headquarter aqui da Califórnia, vai. Irmão, eu fiquei 1h30 conversando com ele, tu vê o respeito que ele tem por mim, eu tenho por ele. Ele me ajudou. Não, professor, te mando a foto agora, te mando o vídeo disso. Pô, me mandou tudo, me ajudou. Então, que a Gracie Barra é assim. Então, eu acho que por acreditar nessa filosofia, o Rio de Janeiro ficou assim. A gente, fez o 2017, a gente fez a nossa conferência, que eu tava aí, organizei, junto com todos os donos de escola. Irmão, foi um maior sucesso, foi irado. Foi irado, tá na minha mente até hoje, cara. Foi muito maneiro, todo mundo lutando, todo mundo, brigando, criança pra caceta, todo mundo se mexendo. Teve outro que foi também maior sucesso, eu não precisei estar aí,
Então, assim, significa que o trabalho que eu fiz aí junto com os professores já estão nesse automático de todo mundo se ajudar. E, cara, foi isso. Eu acho que foi bem maneiro essa missão da colaboração regional, é bem interessante, cada um tem seu perfil de colaborador regional. Mas é isso, eu estou sempre disposto a ajudar a Gracie Barra, ajudar todos vocês a gente superar junto todos os obstáculos aí que a gente tiver na frente. De bola. Boa. Jefferson, a gente já falou um pouco disso aí também, né? Mas vamos falar mais um pouco aí. Muita gente, né? Muita gente que não conhece, não entende a metodologia Gracie Barra, né? E você foi o primeiro professor no Rio de Janeiro e um dos primeiros do Brasil a implantar a metodologia em sua escola. Como foi feita essa transição, né? Essa transição à implantação? Encontrou muita resistência? Eu fui testemunha disso aí também, né? Mas conta aí pra gente. Imagina, né? Não teve muita Fala aí, resistência. Buiu. A gente bateu cabeça ali, né, Buiu? Porra, meu irmão. Cara, porque na verdade, o que acontece? Pra mim, dentro da minha cabeça, era uma coisa sensacional, porque quando eu vi o Carlinhos indo pra lá e aplicando esse método, eu entendia completamente porque ele estava começando pelos Estados Unidos. Vocês vão me entender muito bem. Por exemplo, um cara que treina na outra equipe a vida inteira é faixa marrom e vai para tua escola. Chega ao mesmo tempo que esse faixa marrom, que ele era fiel a outra escola, blá, ao mesmo tempo, você só pode matricular um aluno. Ao mesmo tempo chega um faixa branca, sabe nada. Aí você tem que escolher os dois para se matricular na tua escola. Qual tu vai escolher? O faixa marrom ou faixa branca? Você não precisa nem responder. Eu respondo. Eu acho que é unanimidade. Não é porque a gente não gosta do faixa marrom, Bruno. Porque o que acontece? O faixa é igual criança. Criança, quando não sabe nada, o que você falar para aquilo ali, para ele é regra, ele vai entender. Agora, para você tirar um vício de uma criança, é difícil pra cacete. Se a criança está acostumada a andar pro lado esquerdo, vai mandar ela andar pro lado direito depois que ela aprendeu a andar pro lado esquerdo. Pô, é difícil pra caceta. Então, ou seja, é muito melhor você ter um faixa branca fresquinho ali e você... Não, a metodologia é assim, cara, quem abriu hoje o Rio de Janeiro, abre a escola do zero, o cara já chega ali, já vê a metodologia, ele não tem nem o que questionar, porque ele não sabe como é que era antes. Agora, imagina, na verdade, quando eu peguei ali, eu lembro dos números, eu tinha 60 alunos. E eu não implementei, o Will sabe, cara, as aulas eram muito vazias, cara. A gente não implementou o sistema de cara. Porque não dava, era impossível. Eu não podia chegar com a metodologia, porque a primeira reação de todo mundo era a negação. Então, eu tive que trabalhar um por um, conversar um por um. Eu tive que tentar convencer a equipe toda a entender a metodologia. Cara, aí até isso pegar demorou alguns meses. Aí eu fui um por um. Aí primeiro, eu lembro que a gente botou só o sistema e não falou nada. Aí ninguém começou, o que é isso? Eu falei, calma, galera, todo mundo vai continuar com a aula normal. Mas eu vou perder meu treino? Não, não vai. O que acontece? Na primeira vez que eu lancei o método ali, a equipe toda, cara, eu tinha que entender qual era o tamanho da resposta do pessoal, que eu já sabia que não ia ser muito legal. Mas só que foi muito pior do que eu imaginava. Então, ou seja, porra, eu tive que trabalhar. Dar um exemplo nos Estados Unidos. Falar com um por um. Que ninguém aceitar. Pedir para confiança. O que acontece? Primeiro eu ganhei confiança. E aí, quando eu chegava no coração deles, que eu pedia confiança, eles me davam a confiança. Eu falei, pô, beleza, agora a gente pode implementar. Mas antes disso, primeiro a gente tinha que convencer a equipe toda. Como é que era fazer e treinar a equipe toda, mano. Aí, meu irmão, treina a equipe toda, faz reunião, e que vai ser assim, uma galera com uma dúvida. Pô, vai, professor, não vai ter mais atleta. Não, calma, vai ter, a gente vai continuar ganhando. Cara, é igual o coronavírus, mano. Meu irmão, ninguém tem informação nenhuma. Chegou aí, e quando você não estiver seguro do que você tem que fazer certo para te deixar seguro, tu vai ficar fazendo zona de conforto. Então, as pessoas tinham isso, né? E aí, cara, na hora de implementar, quando a gente fez o teste, a galera foi aceitando, foi bacana. E o que eu tinha ali, que eu tinha de vantagem ali? Porque quando eu vi esse sistema, eu não tinha muita dificuldade em achar que aquilo ia dar certo. Porque na educação física, ó, isso já existe. A minha aula de spinning que eu dava ali, não é de lambarópica não, tá? A aula de spinning que eu dava ali... Sai, fica aula de off. lambarópica não era patronizada, não. Isso fica em off. Aí, onda, olha a onda. Aí, meu irmão, o que acontece? Quando a aula de spinning, por exemplo, terça e quinta, quando eu tinha o símbolo vermelho no quadro, eu sabia que era uma aula de alta intensidade.
Eu tinha que ver se era intervalado aeróbico, intervalado anaeróbico, endurance. Eu tinha que seguir aquilo. Era o que a Gracie Barra estava fazendo. Por isso facilitava a vida do professor que estava ali para dar aula, tinha um programa para seguir, não tinha que ficar pensando no dia da aula que dá a posição. E tinha todos os básicos ali, então não tinha por que você não engessar o programa ali no GB1, mas depois você deixar o professor ali para o GB2 e GB3. Então, ou seja, a gente teve algumas resistências, os caras chegavam mais tarde, então eu via que aqueles que eu não conseguia converter, eu deixava ele só para o treinozinho livre dele ali, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha que manter os antigos, mas os novos que estavam chegando, eu não podia deixar os antigos poluir a mente dos novos, então os novos passavam pela gente primeiro, entravam na aula, não treinavam à noite, às 8 horas da noite, é por causa até mesmo o GB1 não permitia, então a gente conseguia implementar uma cultura de aula, de aquecimento, 3 posições técnicas com volta calma, numa boa. E a galera que quisesse chegar ao treino, chegava pro GB3, beleza, tu não tá errado, tá no GB3, meu. Se o GB3 aqui é treino livre, não tem bal, acabou. Então, ou seja, só que, cara, isso a gente vai indo, só que a gente vai indo, vai conversando um por um. Uns aceitam, uns não aceitam, mas, pô, beleza, o Jefferson que tá ali, gosto muito dele, e vão meter bronca. Isso é o que acontece. Só que quando eu comecei ali, que tinha mais ou menos 60 alunos, eu não implementei a metodologia de cara. A gente ficou ali só... Eu fiquei ali entendendo o terreno, o Buiu e o time que estava ali mais tempo, por trás dos bastidores, começaram a me atualizar o que estava acontecendo. E aí, só que quando eu fui implementar esse sistema, já tinha mais 100 alunos. Então foi um pouco mais difícil, entendeu? Aí, mas eu não sei se eu implementasse antes ia dar certo ou não. Se essa galera que voltasse ia bater, ia voltar por causa da metodologia, entendeu? Mas que no final das contas, antes de vir para cá, tava tudo certo. É isso que importa. Deu certo. É isso aí. Mas aí é a próxima pergunta. Não, e, ó, e um detalhe, um detalhe, uma coisa que eu lembro aqui, foi muito engraçado. Para vocês verem a importância que a Gracie Barra tem no mundo do esporte, dentro do Rio de Janeiro, principalmente, com todas as outras equipes de jiu-jitsu. Eu sempre fui um cara que falei com todo mundo. Pô, se o cara morar ali do outro lado, o cara for da Aliança, o cara virar meu amigo, eu vou trocar ideia com ele. O dia que ele me chamar para ir à academia dele, eu não vou. Porque não é minha escola, bro. A gente vai com amigo, a gente vai no cinema, ele pode vir aqui em casa, eu vou na casa dele, meu irmão, eu tô Aliança, eu sou Gracie Barra. Minha família é Gracie Barra, minha família não é Aliança. Eu não vou botar o kimono da Aliança para ir lá treinar. Pô, bicho, não tem essa vontade, não tem essa curiosidade. Pô, caguei, nunca precisei da Aliança para ser alguma coisa. Meu irmão, aprecio o trabalho dos donos, dos líderes da Aliança, que estão fazendo um excelente trabalho, o Fábio Gurgel, o Gigi, os caras. Meu irmão, beleza, vai com tudo, mas a gente tem nosso time, né? E, cara, mas eu nunca deixei de tratar bem os caras que eu luto, eu falo com os caras. Meu irmão, vou até te falar, um cara que eu ficava revoltado da vida era o Robert Daisy. O cara era mais maturo. Porra, tinha uma marra, mané. Falava pra caceta na revista, né? E no dia que eu lutei com ele, luta casada, que ele perdeu, meu irmão, eu fui falar com ele, não falou comigo, não. Ele foi lá pra dentro. Aí eu entrei no camarim dele, ele tava deitado na cama, meti o dedo na cara dele. Eu falei, meu irmão, tu tem que parar de se encher de marra. Tu tá aí, ó, tomou-lhe um pau. Falei pra ele, tomou-lhe um pau, falei contigo, tu não falou, não é assim que atleta age, não, meu irmão. Porra, é assim, assim, assim. Falei, depois eu nunca mais falei com ele, fico puto com ele, bro. Deu um sermão. Tiver até mais um ou dois lá dentro, não sei quem era. Aí fui lá, falei pra cacete, isso ninguém sabe. Vou falar aqui pra vocês agora. Aí, passaram-se anos. Ele se encontrou comigo, professor Jefferson. Eu falei, pô, achei estranho, né? Porque ele pode achar. Aí, meu irmão, falei com ele numa boa, troquei uma ideia com ele. Então, beleza, tranquilo. E vira que passa, vira que segue. Então, ou seja, cara, até qual foi a pergunta que vocês fizeram? Na verdade, foi o Buiu que fez, tá. Já lembrei. Pegou? Eu tava explicando da importância da Gracie Barra ali. E aí foi engraçado, que quando eu assumi, eu expliquei o porquê que eu tenho relacionamento com essa galera para explicar isso agora. E quando eu assumi a Gracie Barra, cara, eu imagino hoje a Gracie Barra na Bolsa de Valores, por exemplo. Imagina hoje o nosso presidente. Se o Lula, o Brasil tem uma perspectiva. Então, o nosso presidente atual agora, pum, a Bolsa sobe, o Brasil tem mais valor. É igual aconteceu com a Gracie Barra. Eu não sabia a imagem que eu tinha em relação ao pessoal das outras equipes. Eu não tinha noção da imagem que a Gracie Barra tinha em relação às outras equipes. Porque quando eu assumi,
eu ia a todos os campeonatos, o que eu mais via da Nova União, Aliança, cara, da Gama Filho, dos outros times, mesmo os caras me paravam. Jefferson, agora, meu irmão, vai dar certo, tu é um cara maneiro. Os caras jogando energia boa pra gente, mano. Eu falei, cara, meu irmão, como é que ninguém comenta? Porque, meu irmão, aquilo tava assim, assado, agora vai. Falei, cara, então, ou seja, a gente tem uma importância na história aí, os caras se preocupam muito com a agressividade, isso é engraçado. É por isso que eu tava comentando da liderança regional, que entrei e tal, e eu tive esse feedback muito bom, isso foi muito legal, cara. Não, para mim, eu vejo como a Gracie Barra como uma referência, né, do mercado como um todo, porque... Cara, assim, vou te falar uma referência, eu vou dar um exemplo da nossa GB Online. Cara, eu não sei se vocês acompanham full time, se vocês pesquisam tudo ali. Sim. Cara, a GB Online, o material que a GB Online fornece pra gente, cara, você vai fuçando como é que eles montaram, a aula que você vai vendo, o percentual de aula que você fez, os cursos que eles te dão gratuito, o PCI, o seminário do mestre, seminário de alguns atletas. Você vê, cara, o GB1, GB2, GB3, GB Kids. É muito conteúdo. Cara, é muito conteúdo, é muita história. O trabalho de marketing que eles fazem para te ensinar. O PCI, cara, o dia de implementação numa escola. Cara, se a gente não se antenar para aquilo ali, a gente não tem uma escola de sucesso, cara. Se a gente seguir aquilo ali pé da letra, cara, porra, é muito maneiro. Então, ou seja, e o que acontece? Eu faço parte do grupo de diretores regionais aí do Brasil. Cara, vira e mexe um diretor regional, bota ali, tipo assim, olha aqui o que fizeram. Só que a gente já fez aquilo 2 meses atrás, então as pessoas estão copiando a gente. Mas não tem jeito, a gente não adianta ficar com raiva. Porque é o mercado. Os caras não têm ideia, a gente chegou na frente, os caras vão copiar. Não tem o menor problema. Mas isso mostra que a gente está no caminho certo. Vocês veem pelo uniforme, todo mundo detonava no uniforme. Hoje não tem uma escola que sem uniforme, porque quem está sem uniforme, pô, faz parte da pré-histórica, meu filho. Não tem jeito. Exatamente. E é até bom também eles copiarem a gente, né? Porque você vai subindo cada vez mais o nível. Você se tira da sua zona de conforto. Exatamente. Pô, falou excelente. Não é à toa que você é o professor Bruno Martins, falou. Então, vamos lá. Então, depois desse teu período, né, que você teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na GB Matriz, você foi para os Estados Unidos. Como é que aconteceu essa oportunidade e como é que está sendo essa experiência aí fora? Então, cara, o que acontece é o seguinte, todo ano, até o Buiu falou no início, cara, todo ano, sempre um aluno vem, pô, professor, vamos montar uma escola lá fora, vamos... Só que eu sentia que toda vez que alguém me chamava para montar uma escola, as pessoas queriam, tipo, botar um dinheiro na mão e ir. Só que eu não sou um cara desbravador sozinho, cara. Eu acredito, tipo, num negócio legal, porque, tipo, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos? Meu back office é fraco. Eu trabalho meu ponto fraco. Eu tô lá no escritório todo dia, eu entro, não sei o quê, blá, blá. Mas, pô, eu detesto aquilo. Meu back office é detestável. Mas, pô, o que eu gosto de estar ali é no relacionamento com as pessoas, é estar no tatame ali, apareço ali, professorzão, ensinando, que é o que eu faço legal ali, que eu gosto de fazer. Mas é óbvio, a gente não pode ter tudo, a gente tem que fazer a parte que a gente não gosta. Eu tô fazendo. E aí o que acontece? Eu nunca vi a firmeza ao ponto de que, pô, será que o cara tá realmente preocupado em cuidar da minha família? Porque é uma mudança grande. Tu larga muita coisa aí no Brasil para vir para cá, é a família, são os seus negócios que estão andando legais aí, entendeu? Você não precisava vir para cá porque não tava faltando dinheiro, não era um desespero, entendeu? Aí você sempre levava. Aí, pô, veio um aluno meu, um belo dia, ele chegou, pô, Jefferson, tô querendo me mudar um dia para os Estados Unidos. Pô, eu tô vendo que o jiu-jitsu está crescendo, acho que lá fora você é um cara que tem potencial, pô. Eu só levo também se for você. Aí eu achei que era só mais uma proposta ali. Eu falei, cara, não sei, vamos ver. E ele começou a insistir. Aí, cara, você me dá uma oportunidade de mostrar para você meu trabalho? Eu falei, claro, dou. Aí marcamos uma reunião, fui no escritório, ele, pá, abriu uma parada, uma tabela, uma estatística, valor, que não sei o quê, que vai acontecer isso, vai ser assim, você vai ter um vídeo de custo assim, a gente pretende abrir essa aqui, aí daqui a 3 anos assim. Aí eu falei, porra, legal, parece sério. E aí, o que aconteceu? A Marcela, o Rio de Janeiro, na verdade, estava ficando muito violento. As histórias de violência que a gente via que eram mais distantes da gente, estava chegando muita gente, tinha muita coisa acontecendo na Barra, no Recreio.
Cara, e aí, cara, isso... E a gente com filho, a gente começou a priorizar a educação do Léo, né? Então, pô, cara, será que vale a pena a gente no meio dessa violência com vidro fechado, e horário para sair, horário para voltar, com criança no carro, a gente vê pessoas entrando no carro. Cara, e além de tudo, ele vai aprender uma língua melhor, vai ter uma vida mais tranquila. A gente começou a botar as coisas na balança, aí vindo ao que eu te falei. Cara, demora a mudar. E aí foi pensando, e pô, aí perturba a reunião. Aí os caras foram mostrando seguro. E aí o que aconteceu? Qual foi a ideia da logística? Eu no tatame, meu sócio no marketing, meu outro sócio nos números. Eu falei, cara, beleza, vou dividir o trabalho com 2, cada um vai cuidar do seu setor, pô, não vou fazer aquele trabalho maçante, eu não quero, na verdade, eu não quero que o meu lazer, o que eu faço de trabalho, que para mim não é trabalho, é o meu prazer, eu não quero que vire trabalho, porque se vira trabalho, é trabalho, trabalho não é legal. A verdade é essa. Então eu não queria chegar a esse ponto. Eu me conheço, eu me desanimar, meu treino, aí eu chegar no tatame de jiu-jitsu, tipo, porra, cara, eu vou lá pro meu trabalho, entendeu? Então hoje eu vou amarradão, eu chego lá para treinar. Hoje em dia eu tomo até gosto pelas partes administrativas, pelos resultados, como é que vai fazer, atingir a estratégia. Mas o que eu gosto mesmo é estar ali tendo a equipe, botando os professores no horário, organizando meu schedule, vendo a melhor aula, ver como é que a gente vai fazer para encantar o cliente, para encantar nossos alunos, para a gente fazer a nossa filosofia forte. Isso eu gosto. Enfim, aí quando a gente começou, aí teve essa mudança da gente vir para cá. E aí, meu irmão, aí é outro ponto. Pô, como é que a gente vem para cá? Como é que vai ser? Qual lugar que a gente vai ficar? A gente tentou Flórida. Aí Flórida, eu não me simpatizei com Flórida ali por vários motivos. E aí depois a gente tentou o Texas, aí vim parar aqui em Chicago, enfim. Aí tiveram vários fatores aqui legais que a gente achou bacana para montar uma primeira academia e estamos aí até hoje. Aí foi isso. Então vamos lá, Danadão. Estamos aí na relação. Porra, de sempre, né? Como todos nós. Exatamente. Jefferson, poxa, a gente falou um pouquinho disso também, né? Devido à situação que a gente, né, vem passando, até mesmo no momento, isso mostra até mesmo que a gente está sempre à frente, né? Nós como professores, né, representantes da Gracie Barra, acreditamos, né, na ferramenta da Gracie Barra, no trabalho, né, de toda a equipe exemplar e fenomenal, né? Isso nos força sempre a se atualizar, entregando o melhor de si, da atividade física para os nossos alunos. Qual a sua visão sobre o método virtual, ou seja, do GB Online? Então, eu tenho uma visão bem concreta sobre o GB Online. Primeiro, eu acho que o GB Online ela veio com a necessidade de adaptação. Eu acho que no mundo que a gente está hoje caminhando para o virtual, se você parar para pensar daqui a 10, se bobear, 20 anos eu acho, ou menos, cara, eu acho que mais de 70%, 80% dos trabalhos vão ser virtuais. Está se encaminhando para isso. Se você pegar, porque a gente não para para pensar, se você parar para pensar agora, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, meu irmão, era impossível a gente ter uma aula online do que a gente está fazendo agora esses meses. Era impossível. Era impossível. Só que aí você pergunta, pô, mas será que vale a pena você botar a luta dentro de casa? Cara, então, eu acho que hoje, depois que o jiu-jitsu virou para todos, até o jiu-jitsu dentro de casa pode aprender. Qual é o objetivo do teu jiu-jitsu para todos, né? De repente, teu objetivo é para competir? Não, de repente você precisa de uma academia. Pô, teu objetivo para todos no jiu-jitsu, você é um cara que não consegue sair de casa, mas você ama o jiu-jitsu, quer, porra, aprender os movimentos de jiu-jitsu? Beleza, cara, você vai ter... Todas as artes marciais têm um solo drill. Todas as artes marciais, o karatê tem um kata. A capoeira tem sua apresentação solo. O judô também. Então, ou seja, por que você não pode fazer do jiu-jitsu disso também? Agora, vamos entrar outro ponto. Pô, vai ser eficiente ou não? Não estou discutindo isso. Ou seja, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a pessoa se sentir bem, cara, eu vou te dar um exemplo comigo. O Barra Fit 300 começou. Porque, cara, eu sou das antigas, eu gosto de treinar, Will, sabe? Eu gosto de pegar um kimono, tá ali, eu gosto de brincar, jogar os outros pro alto, ninguém me joga pro alto, eu gosto de me divertir, sacanear os outros, eu gosto disso. Porra, esse ritual pra mim é ruim. Pra mim, Jefferson, mas, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, é só isso. A gente vai botar as pessoas para adaptar
um tatame dentro da casa e fazer uma aula que eles fazem, só que eles vão fazer sem contato. Se tiver gente em casa, eles podem fazer com a pessoa mesmo. Pô, é igual ao presencial? Quem gosta de presencial nunca vai achar igual. Mas é uma maneira que você tem de fazer atividade física. Se o cara não fizer essa atividade física contigo, ele vai fazer musculação pela televisão. Ele vai fazer ginástica, yoga, pela televisão. Muita gente faz isso. Então, por que a gente não criar isso? Por que a gente não fazer isso também? Pô, eu estava acompanhando o trabalho dos Gracie lá na Califórnia. Só defesa pessoal. O que os caras vendem online, a produção dos caras é bizarra. Então, ou seja, em que âmbito a gente está falando? A gente está ampliando a quantidade de pessoas que estão tendo acesso ao nosso trabalho. Porque se a gente dá uma aula online ali e a família tem 5, se um faz, outros 4 estão sabendo que tem jiu-jitsu ali. É igual o McDonald's. Não é igual mesmo, não. Primeira coisa que você pensa em fast food, tu pensa lá no símbolozinho amarelo. Pum. Vem o McDonald's. Então imagina se hoje em dia você bota na casa de todo mundo o símbolo da Gracie Barra, todo mundo fazendo a Gracie Barra. Ninguém só vai pensar em jiu-jitsu. Pô, eu não quero fazer virtual, eu quero fazer presencial. Gracie Barra. Pô, não, é Gracie Barra, é a logo. Pensou jiu-jitsu, é a logo vermelho. Então, ou seja, é bom, é igual hoje. Você tem um coronavírus, você tem que tomar uma decisão. A decisão é ruim, só que no online a decisão é boa. Só que, de repente, não é tão boa quanto uma presencial, mas é boa. Você consegue mudar a vida das pessoas. Você consegue fazer a pessoa. Só que a pessoa ela tem que entender e não ficar frustrada que ela não vai ter o parceiro de treino dela, mas que ela pode fazer o movimento do jiu-jitsu. Ela pode fazer a aula separada, ela pode trabalhar a musculatura dela, ela pode entender que tem um cara aqui na frente, ela pode fazer uma esquiva e chegar perto de uma cinturada e botar para baixo. De repente, ela não vai ter a força que ela tem que imprimir, mas ela vai trabalhar o cardio dela e quando ela tiver a oportunidade, ela vai fazer a aula dela. Pô, exemplo aqui que eu acho que a gente pode fazer futuramente. Pô, passou, voltou à vida normal. Beleza, galera, voltou à vida normal, mas 2 vezes por semana, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma aula presencial e virtual. Porque, de repente, o cara adoraria de vir todos os dias, mas ele não tem tempo de sair da casa dele para ir na tua academia por causa do trânsito. E 5 vezes, ele só vai 3 vezes na semana. Ele só vai 3 vezes na semana, por quê? Porque ele não aguenta ir nas 2, que é muito trânsito. Ou, de repente, ele só consegue ir 1 vez por semana na tua escola presencialmente. Mas aí, se você tem mais outros 2 dias de virtual junto com presencial, porra, o cara vai ficar feliz da vida porque o dinheiro dele vai valer a pena, ele não vai sair, ele tem mais 2 dias de fazer atividade física para ele, que ele gostaria de fazer o jiu-jitsu, mas não pode, porque tem trânsito. E a mulher dele cobra ele para estar em casa na volta. E ele só conseguiu essa liberação um dia, então ele vai deixar de fazer jiu-jitsu? Não, meu irmão, faz virtual, tu vai ter 3 vezes na semana. Então, ou seja, tu conseguiu fazer a diferença na vida do cara, você manda a sua mensagem de aula, a sua filosofia, ele vai estar conectado a você, e eu tenho certeza que quando ele puder, ele vai para o mundo presencial mais tempo treinar contigo. Então, assim, eu acho que tem sempre o lado bom. Cabe, e o lado ruim, cabe a gente tirar o melhor lado e diminuir o pior lado. A gente consegue lá. Agora, pô, já você consegue formar um campeão mundial na aula virtual? Minha opinião, eu não vejo como. Não vejo. Não vejo pela minha experiência, sou formado em educação física, já treino a minha vida inteira, gosto de treinar até hoje, não vejo como. Mas, beleza, quantos alunos na tua academia querem competir e virar campeões? Exatamente. Bem poucos, quase nada. Bem poucos? 5%? 3%? 4%? Não sei. São poucos. Eu vejo mais como uma expansão da escola, né? Isso mesmo. Oi? Eu vejo mais como uma expansão da escola. Pode ser que seja, mas é bom, entendeu? Não é ruim, não. Não é ruim, não. E aí, ó, vou te dar um exemplo. Tem o Barra Fit 300. Cara, eu sempre acreditei no Barra Fit 300. Quando a Viviane, ela estava criando esse projeto, eu fiz um seminário no Espírito Santo, eu fiquei com a parte do Barra Fit para introduzir. Falar, uma breve palavra sobre Barra Fit. E aí eles inventaram agora esse Barra Fit 300. 2 alunos meus aqui do Chicago vão participar na semana que vem da prova do Barra Fit. E aí eu comecei a fazer a preparação junto com o meu aluno. Meu irmão, eu entrei na noia que eu tenho que bater meu tempo. Eu comecei com 8, com 7, 6, estou batendo 5,49. Ontem eu bati 5,49 no Barra Fit 300. Ontem eu bati 5,60, 5,59, bati 5,55 e ontem eu bati 5,49. 3 dias. Pum. Pô, deu uma secadinha. Pô, não estava treinando pesado porque a academia está fechada. Pô, deu uma secadinha, estou me sentindo bem. Pô, já me deu outra motivada. Então, ou seja, é um produto da Gracie Barra que eu mesmo testei, que sou professor, que funciona virtualmente.
Ou seja, eu tive resultado, eu tive melhora de tempo, melhora com o meu condicionamento. Não é um exercício para ganhar massa muscular. Emagreci, mas não estou nem preocupado em ganhar peso agora. Depois que eu bater o tempo que eu quero bater, aí beleza, eu volto, dou uma malhadinha, como mais, ganho peso. Mas, pô, tudo isso feito dentro de casa, pô. Então por que não dá pra gente aproveitar um produto desse para fazer dentro de casa? Porque eu te faço a pergunta, será que se você tem 20 alunos a mais, além da tua academia no virtual, será que esses 20 alunos um dia iam pisar na tua academia? De repente não. Você imagina quantas pessoas têm medo de entrar na academia de luta? E você dá esse serviço para ele online, para ele estar em casa protegido, e aí treinar, de repente ele vai ganhar uma confiança e vai para a academia ver que não era nada disso que ele queria. É verdade. Para pensar. Agora, se eu quiser falar mal do virtual aqui, eu vou falar pra caceta. Ah, pô, vamos tirar o lado bom, vamos sugar o lado bom, vamos trazer o que é de bom pra gente. O grande problema do virtual é né, Gerson? Qual é, Serginho? O que eu acho é que o virtual, velho, na minha opinião, né? Pô, eu tô nessa porra já há anos, né? Eu sei, é que o virtual, ele não trabalha o teu psicológico do medo, certo? Para quando você for enfrentar uma situação, você adaptar ao jiu-jitsu, a lutas marciais. Exatamente. Entendeu? Eu lembro, eu tiro por mim mesmo, né? Quando eu entrei pro jiu-jitsu, cara, eu era o cara do surf, de corrida, e aí os caras me levaram lá, o Renzo, tá? Eu tinha um medo absurdo. E eu ouvi falar. Quando eu comecei a ir à aula presencial lá, a participar, esse medo foi diminuindo. Então, para o cara que começa uma aula virtual, cara, eu acho que é fundamental, cara, ele ter as aulas presencial, cara, para perder um pouco desse medo, cara. Porque, na verdade, o virtual ele é muito, sabe, assim, muito inconstante, cara. O virtual ele serve muito. Uma aula de ginástica é bom, uma aula de musculação, mas para aula de contato, que você tem que aprender a defesa pessoal, é meio complicado, eu acho. Não, eu concordo. Eu concordo com você, Serginho. Não é isso? Eu concordo, mas é o que eu estou te falando. Isso é uma parte ruim do virtual. Mas qual é a parte boa? O que a gente pode conectar? De repente, a gente pode se vender um plano em que você encaixa o virtual, mas a aula presencial tem que ter. E aí você vai ter acesso à aula virtual, mas pelo menos você tem que vir 2 vezes por semana dentro da sua academia. Porque eu acho, o que é demais também não acaba sendo bom. Então, se o cara está também só no virtual, faz isso. Mas, por exemplo, vocês podem fazer o seguinte, galera. Pô, olha só, de segunda a sexta-feira eu tenho uma aula de jiu-jitsu aqui, mas na terça e quinta, junto com a aula de jiu-jitsu, eu tenho uma aula separada virtual só de preparação física do Barra Fit, que são movimentos. Ou eu tenho uma aula sábado virtual só de preparação de movimento de luta. Você está preparando o cara para estar dentro do teu tatame treinando. Você pode sempre conduzir isso para o teu tatame. Mas também, Sérgio, dá a oportunidade daquela pessoa que tem medo de entrar numa academia de luta, ela virtualmente conhecer o trabalho e ver que não é nada disso, que ela pode aprender sem entrar na porrada. Cara, eu lembro... Conhecer a tua metodologia, né, cara? É uma porta de entrada. Exatamente. Agora, o que acontece é o seguinte. Cara, eu tenho relatos, para mim, comigo mesmo, alunos, depois de um tempo, falam para mim, pô, professor, você sabia que eu passei 8 meses vindo aqui e não subi a escada? E pessoas falam assim para mim, pô, professor, eu cheguei a subir 2 andares e depois descia, eu arrumava desculpa e ia embora, porque as pessoas tinham medo, cara. Então, ou seja, imagina, isso assim, porque essas pessoas que têm medo, elas não falam, a gente não sabe. É igual quando você tem um restaurante, você tem aquele cliente que reclama. Bicho, aquele cliente reclama, graças a Deus que ele reclama, que vocês sabem o problema que ele tem, você pode resolver para ele parar de reclamar. Agora, aquele cliente que entra, não reclama, vai embora e não volta nunca mais, se você tem cliente só desse, tu vai falir o teu restaurante. Sim. Exatamente, porque você não sabe melhorar. É igual isso. Agora imagina, você tem ali um produto em que a pessoa vê ali, cara, é legal, os caras fazem posições, os caras têm, defesa pessoal, ninguém se machuca. As pessoas, vou lá, gostei dessa aula que tu faz, vou lá contigo agora. Tomei coragem, de repente, você, no virtual, induz um amigo seu, um aluno seu, galera, olha só, eu sei que tem amigos seus que às vezes não querem vir na academia por preguiça, chama ele na tua porta do lado aí para vir fazer uma aula com vocês virtual. Meu irmão, tu sabe que tem aluno novo ali? Cai dentro, já oferece uma aula de graça para ele na academia depois da tua aula virtual. O cara vai ficar amarradão porque ele vai fazer aula virtual, não vai ter contato com ninguém com nenhum, ele vai ver que não vai se machucar. Então, ou seja, eu acho isso é o lado bom, aí o lado ruim foi o que o Serginho falou.
dessa motivação, porque na verdade outra parada que eu acho legal do jiu-jitsu, quando a gente treina, é real. Neguinho, pô, mas isso não, brother, é real. Eu quero te finalizar e você quer me finalizar. Então, meu irmão, se você for treinar no jiu-jitsu, você cai na porradaria na rua, você vai fazer a mesma coisa. Então você já está preparado. Por exemplo, o karatê, tu não pode treinar a Vera todo dia. A capoeira, tu não pode treinar a Vera todo dia. O boxe, tu não pode treinar a Vera todo dia. Sabe por quê? Tu vai acabar se machucando porque é traumático. Você pode até fazer judô, né? Exatamente. Pilotos, né? Exatamente. Porque é traumático. Tu pode tomar uma porrada e se machucar. E tu fica, pô, o jiu-jitsu, tu treina ali, se tu for finalizar 10 vezes, tu vai voltar. Agora, se tu for nocautear 2 vezes, tu tem que ficar meio parado com a tua cabeça. E outra coisa, né? E outra coisa também, né, Gerson? Outra coisa. O jiu-jitsu, na realidade, se a gente for pensar, né? Ele cura, né, cara? Ele cura as pessoas. Você sabe disso. Né? Quantas pessoas que a gente chega na academia, que a gente conhece no decorrer da vida da gente, que era caras com problema, depressão, violentos demais, entendeu? Pessoas que não socializavam direito, não tinham grande relacionamento, e no jiu-jitsu curou esses caras. Nós temos vários amigos, cara. Que dão defeito. Eu tenho relatos de vários alunos assim. Vários. E é que a gente nem sabe, a gente vai saber com o tempo e vai vendo. Não, cara, mas olha só. Mas imagina, hoje, para pra pensar. Vamos voltar um pouquinho pro mundo virtual. Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu não estou defendendo o mundo virtual. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o virtual, ele pode ser usado para ser um algo a mais na nossa vida. No presencial. É isso. Entendeu? Então, ou seja, pô, você pega Instagram, você pega os influenciadores do Instagram, que o cara que tem 1 milhão de seguidores, irmão, o cara nunca viu a pessoa pessoalmente, mas se a pessoa chegar no Instagram e falar, meu irmão, hoje é dia de neguinho enfiar a faca no punho, ninguém vai pegar lá e enfiar a faca no punho. A palavra tem mais poder do que uma assinatura de contrato, cara, em pessoas. Então, ou seja, pô, tu pegar o virtual para você mandar uma mensagem final de aula maneira, tocar na dor daquele cara ali e buscar ele, tu entrar na casa dele e buscar ele para a sua academia, pô, olha o link que a gente abriu aí para a gente poder trazer pessoas para treinar jiu-jitsu com a gente, cara, dentro da academia. Então, ou seja, vai saber como vai ser como a gente vai fazer para tentar atrair essas pessoas para dentro da nossa academia e aproveitar o virtual para quem não tem tempo, que já tem a confiança assim ali, mas não tem tempo de ir todos os dias, mas gostaria de fazer atividades todo dia, fazer dentro de casa. Por exemplo, pô, o cara escolhe uma menina. Pô, professor, eu só consigo fazer jiu-jitsu terça e quinta, e segunda, quarta e sexta, pô, eu tenho que estudar, não tenho muito tempo, faço minha ginástica localizada ali, que é do lado da minha casa. Aí, porra, tu oferece o Barra Fit, com preparação física pro jiu-jitsu, tu vai ter o mesmo corpo, o mesmo condicionamento da ginástica, tu bota ali segunda, quarta e sexta. Pô, olha aí, tu vai pagar mais R$100 aí, ou R$200 para ter uma aula online ali e fazer isso. Porra, a garota segunda, quarta e sexta, em vez de ir pra academia, pagar os R$200, R$300 que ela vai fazer na academia, ela paga no jiu-jitsu, vai fazer uma aula virtual de Barra Fit, condicionamento físico, preparação. Terça e quinta ela vai pra academia treinar a motivação dela, pô. Autoconfiança, saber brigar, se defender. Porra, sair do puxão de cabelo, botar pra baixo na baiana. Porra, é isso, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pode aproveitar essa ferramenta para... Por que não? Porra, muita gente faz, cara. Né? Agora, indo no que o Serginho falou, tem que ter cuidado com essa parte, que é um ponto negativo, que eu concordo. Eu sou bem averso ao virtual, hein? Mas eu acho que tem muito ponto legal aí. Olha, aqui, Jefferson, como é que você... Eu lembro de você várias vezes domando e acariciando o Shimu. E virtual, o homem não quer ficar tranquilo, cara. Vai não, Serginho. Vai não, capaz dele quebrar a televisão, meu irmão. Exatamente. Pega, eu fico enlouquecendo ele, eu boto uma espelha nele. Imagina. Aí ele fica assim. Ó, esse mesmo dia ele tirou a foto assim cruzada, né? Com a perna assim cruzada. Aí eu mandei mensagem, tá igual o Buda, seu Buda gordo. Aí manda ele, meu irmão, vou te enfiar a porrada. Vou dar Meu irmão, tua sorte que eu saí do Rio de Janeiro, só tá falando isso porque eu tô aqui em Chicago, mano. Aí ele ama essa porra. Ele ama isso. Porra. Uma criança grande. Ele ama. Aí ontem me passou um vídeo, ele e Fabinho. Aí o Fabinho fica falando que ganha dele. Aí essa semana ele quer fazer uma live comigo, eu fazer o juiz.
Ele, Fabinho, bicho maluco. Aí eu tô controlando o Chibu pelo virtual. Mas Muito vamos aqui bom. para a próxima pergunta aqui. Vamos. Galera, ó, eu não sei como é que é o tempo de vocês. Aqui, pra mim, tá cedo. Aí tá tarde. Se vocês quiserem parar, fazer Não, outro dia, não, ou quiser meter bronca, tamo junto, hein? Não, a gente fica tranquilo. já está terminando Minha- aqui já. Ô, Edgar, dama não- Edgar, cala a boca, Edgar. Não aguento mais ouvir você falar, Edgar. Edgar Ô, só Jé, está Não abre a escutando. boca. Ô, Gerson, minha doma não está esfriando aqui, cara. Então vamos lá. Jefferson, você, cara, é um cara bastante carismático, incentivador e motivador também, né? Acho que dá para ver, né, com essa live que a gente está fazendo. Isso é um dom seu? É uma habilidade bem particular? Ou foi um conselho que você recebeu de alguém, né? Ou que você trabalhou isso com o tempo, já que você foi um professor de educação física de grupo, né? Como é que Cara, você... esqueci de falar que eu fosse professor de educação física. Não. Eu sei que você regolou o olho aí. Mas não. Como é que é isso? Cara, Na então, sua visão, isso até onde isso te ajudou ou te atrapalhou? cara, então, eu acho que é assim, eu sempre gostei de pessoas. Eu acho que vocês já perceberam, eu gosto de falar um pouco. Sim. Então, eu sempre fui comunicativo, cara. Eu nunca tive medo de trocar ideia, de falar. O esporte te dá essa interação, o esporte coletivo te dá essa interação. Então, ou seja, eu sempre fui um cara ativo, então acho que isso veio natural, né? E aí, com os erros e acertos, você vem melhorando isso. Mas, cara, é engraçado que não é uma coisa, eu não faço uma coisa premeditada, né? Por exemplo, isso aqui, tudo que eu tô falando hoje, eu não ensaiei nada. Então, as perguntas que você me mandou, eu só mandei para ver se você tinha esquecido alguma coisa. As perguntas que você me mandou, aí hoje, só para eu lembrar, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Aí dei uma olhada, cara, não é nada elaborado, é o que eu sou, é isso, é o que eu penso, o que eu faço. E assim, eu não gosto de ficar mal com as pessoas. As pessoas são boas comigo, eu vou ser boa com as pessoas, entendeu? Eu gosto de estar num ambiente que tá todo mundo amarradão, sabe qual é? Eu gosto disso. Então, se eu tenho essa liberdade, se me dão essa liberdade de fazer isso, eu me sinto bem no ambiente, porque não fazer as outras pessoas ficarem legal, você dá um bom dia, você dá um abraço, você dizer que tá com saudade, ou dizer que, pô, de repente, pô, pensou na pessoa, dá uma ligada para ela, troca uma ideia com ela, sabe? Acho que não custa nada. E, cara, e você ajudar e fazer o que vai falar, e fazer o que vai fazer, e fazer, eu acho que isso vai te dando crédito, né? Porque as pessoas hoje, elas gostam de ser o quê? Cuidadas, né? Você cuida das pessoas, elas cuidam de você. Mas eu acho que isso acho que é meio natural, sabe? Nunca peguei sobre um livro sobre liderança. Já li livro sobre liderança, mas nunca peguei para ler sobre liderança para eu ser um líder. Tu tá me entendendo? Sim. Eu acho que aprendendo ali com o tempo, cara, né? quando pode ser, Luciana. Pode ser. Não, e assim, cara, assim, às vezes eu acho que eu até deveria praticar profissionalmente mais essa liderança, assim, ser mais profissional na liderança, porque é engraçado, porque o Edgar não me deixa mentir aqui. Eu detesto fazer reunião. Eu faço reunião quando precisa. Bum, 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 bum. Só que, cara, eu posso fazer reunião para motivar o time, eu posso fazer reunião para dar expor, eu posso fazer reunião para relembrar de uma alegre, Pô, mas eu acho chato pra cacete, tu tem coisa pra caramba pra fazer. Sim. Tu tá o dia inteiro na academia, todo mundo ralando, porra, professor. Aí chega no final de semana, tu quer curtir, tu quer relaxar, tu quer fazer o teu churrasco, tu quer sentar aqui na tua garagem, trocar uma ideia com alguém, tu quer falar sobre nada, tu quer botar as pernas fotos, ver o Netflix, sei lá, tu quer se livrar do mundo de vez em Quer quando. relaxar. Então, pô, tu tem que fazer reunião, tem que isso. Pô, brother, vamos fazer reunião quando é necessário. É engraçado. Que aí, quando veio esse negócio da pandemia, eu realmente vi que era um problema. Então, o que eu comecei a fazer? Como colaborador regional, mas não pensando em regional, pensando nas pessoas que estavam comigo no Rio de Janeiro. Em ajudar pessoas, né? Por eu ter por eu estar, porque na verdade eu não sou, eu estou colaborador regional, amanhã não pode ser eu sei muito bem disso, porque na verdade uma coisa que eu sou é professor, mas eu estou colaborador regional, é conversar com as pessoas, porque eu, pô, já tô aqui na academia,
eu já venho com experiência mais antiga que os caras de repente precisam ouvir por mais que eles saibam, eles precisam ouvir um conselho de fora. Então eu sempre ligo para um, para outro. Se eu vejo que o cara tá quieto ali na dele, tá com a academia boa, não ligo. Porque eu sei que quando ele tiver com problema, ele vai me ligar. Se ele, na hora que chegar a precisar de mim, ele vai falar comigo. Eu vou ligar de volta. Então, ou seja, eu liguei para alguns professores, cara, eu vi que os malucos ficavam amarradões. Aí no final dos caras, do papo, ninguém falava assim pra mim, poxa, tu me ligou só pra isso? Ele, caralho, brother, por isso que eu te amo. Porra, eu ganhei mais 6 meses aqui da minha vida pra trabalhar, porque tu fez... Aí eu fico, caralho, brother, puta que pariu. Eu fico assim, irmão, por que eu não liguei pra essa galera? Aí eu falei, pô, meu irmão, eu tô precisando conversar com o pessoal. Porque, pô, um bate-papo, uma troca de ideia. Porque, pra mim, cara, se o cara não me ligar 6 meses, eu vou continuar aqui amarradão, fazendo as coisas, e vou ficar mais amarradão se o cara me ligar. É meu. Ah, pô, tem gente que não é assim. É que você é uma referência também pro cara, pro pessoal, mas é difícil entender isso, porque pra mim, cara, isso é tranquilo. Porque, tipo assim, quando a gente é a referência, a gente acha que não é. Entendeu? É estranho, né, Bruno? Mas tudo bem, enfim. Esquisito pra caralho. Eu sei da importância. Por exemplo, pô, tu é faixa preta, eu sei da minha importância. Eu penso 10 vezes o que eu vou postar no Instagram, eu penso 10 vezes o que eu vou... Curtir não, que eu só curti todo mundo, porque eu curto mesmo, acabou. Mas, pô, tu vai botar um negócio maneiro, falar um negócio diferente, que ninguém vai pensar que... Eu fico nisso, porque às vezes, pô, você tem lá, pô, mais de... Não é muitos seguidores, mas, pô, você tem milhões de gente, tem muito mais, mas você tem mais de 10 mil, você somando o Instagram, o Facebook, você tem mais de 10 mil pessoas que veem uma postagem sua ali, né? Que vão fuçar a tua vida, não sei o quê. Pô, então o que você quer ser para essas pessoas? O que você pode dar de exemplo legal para essas pessoas? E eu acho que isso é legal, porque ela te força num caminho legal da vida, né? Ela... Pô, mas aí muitas pessoas podem dizer, pô, mas você não está sendo você. Mas quem disse que se de repente eu for eu não vou ser um cara maneiro na minha vida pessoal? De repente eu sendo assim, me exercita a ser um cara melhor, né? Exatamente. Então, ou seja, pô, eu tenho a consciência de que eu tenho essa faixa preta na cintura, que eu sou um atleta, eu sou um professor, que as pessoas me admiram. De repente isso me exercita um lado para eu ser melhor, né? E aí isso me ajuda a tá melhor e melhor a cada dia, entendeu? Legal. E aí, cara, eu fui fazer a reunião e o Edgar não me deixa nem mentir. Aí a gente fez a reunião, cara, foi uma reunião de motivação. Eu falei, meu irmão, que a galera fica com dificuldade, às vezes, meu irmão, vamos fazer o Rodrigo. Eu fui com o Rodrigo Scott, tava preocupado, eu liguei pro Rodrigo. Falei, meu irmão, você quer fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Aí juntei todo mundo. Aí tu fala uma coisa maneira, fala uma coisa outra. Aí, pô, tu dá um doce na boca de quem é mais vaidoso. Aí tu, irmão, aí tu bota a pilha no um, bota a pilha no outro, e tu fala coisa maneira, da hora de sua maneira. Irmão, no final, o grupo se mexe, neguinho trabalha, ganha gás, outros me ligam por fora pra dizer. Ou seja... Gerenciamento de pessoas. Cara, você vai fazer mais que uma coisa que, tipo, eu fiz porque provavelmente eu vi que tinha necessidade, não fiz porque, porra, eu vou usar minha liderança pra fazer. Não, brother, vamos ali, vamos usar o poder, vamos usar a voz. Aí, pô, nosso grande amigo Edgar me deu esse trabalho a mais, queria agradecer. Pediu pra gente fazer uma reunião a cada 15 dias, que eu amo. Entendeu? E aí, semana que vem já... Edgar, tá complicando a vida do homem. aí semana agora tem reunião. Tem que botar a pilha lá no grupo, Edgar. Porra, nossa reuniãozinha, fera. Não vou poder participar, não, cara. Porra, meu irmão, eu te busco, mané. Eu te busco virtualmente. Eu boto minha mão aí, ó. Eu te busco. Rapaziada, precisa muito de você, cara. Porra. Eu preciso muito de você. Acho que todo mundo precisa, né, meu? Então... Não, a energia boa todo mundo quer, né, brother? Então, a energia boa que não falta para mandar. Além da saudade, cara, a gente precisa, às vezes, num momento desse, se sentir protegido, né, meu irmão? E aí nada melhor do que o cara que é o líder, né? Dá uma palavra, dá uma motivada, a gente sai de um patamar, vai para um outro. Porra. Não, a galera ficou amarradona mesmo. Não, os dois Rodrigo criaram um grupo fora lá para montar as esquedas dos professores que dão aula, convidando. Pô, deu certo, graças a Deus. Vamos pensar numa fase maneira. Semana vamos falar sobre o feedback aí da galera. Vamos ver como é que foi. Mas é isso. Sobre a liderança, sobre essas coisas. Sim. Maneiro. Vamos lá, Bruno. Jefferson. Cara, a gente já está aqui na última das 150 perguntas que o Bruno te fez. Cara, como já é a última pergunta aqui, em nome, né, dos professores da GB Parque Olímpico, em nome dos alunos, cara, queria, né, agradecer, né, a sua presença aí, o tempo que você disponibilizou aí para estar trocando, né, esse conhecimento com a gente, até mesmo, né, da nossa metodologia de aula e da sua vida também. Valeu. Muito bacana isso. Aí, cara, a última pergunta aqui é qual o segredo, né? Qual o recado, qual o segredo que você deixaria para os nossos alunos e alunas,
né, no que o jiu-jitsu pode beneficiá-lo? Então, cara, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, quais são os benefícios, né? Cara, eu acho que assim, o jiu-jitsu é muito diferente de qualquer outro esporte. Eu acho que vai muito do nosso mestre, né, cara? Quem é das antigas aí sabe, meu irmão, ele entrava lá contando as histórias, o ambiente era bem informal, cara, aquela aproximação que a gente tinha, os conselhos, pô, a gente, cara, você vê que era tratado como pai, né, brother? Deu merda, caia no colo do Carlinhos. Deu merda, cai no colo do Carlinhos. Deu merda, cai no colo. Aí o Carlinhos orienta, dá esporro, puxa a orelha do jeito dele, mas no final das contas, dá tudo certo. Eu acho que a família é mais ou menos assim, um briga com o outro, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco se ama, mas isso se ajeita, não sei o quê. Então, o jiu-jitsu hoje, assim, daquele tempo para lá para hoje, ele se transformou muito. Eu acho que ele ficou uma família organizada, né? Ela ficou uma família estruturada. Então você tem a filosofia, e eu acho que quando as pessoas elas enganjam no jiu-jitsu e elas veem que a coisa é muito maior do que só você botar o kimono para treinar, eu acho que o jiu-jitsu te traz esses benefícios, de você estar numa família, você ter um network assim, absurdo, que é onde você vai entrar ali, você vai ver que pessoas vão te ajudar de qualquer jeito, em algum momento da sua vida. Você vai criar laços fortes, mais fortes, com pessoas, às vezes, ali dentro do que você cria com a sua própria família, né? Você vai compartilhar derrotas e vitórias com várias pessoas ali dentro. E assim, eu acho que o jiu-jitsu, ele te ensina o tempo todo a estar se superando, a te superar. Ele te busca isso. Ele te busca o teu autoconhecimento, ele te busca a sua própria evolução. Em qualquer que seja o sentido. Desde quando você entra na faixa branca até você chegar na sua faixa preta e ter um outro caminho para percorrer. Então, ou seja, eu acho que é isso. Cara, eu vejo muito isso quando a gente vem aqui para os Estados Unidos. Porque o Rio de Janeiro, assim, em termos de Rio de Janeiro, a gente está muito junto o tempo todo, né? A gente pega a moto, dá um pulo, tá ali, a gente pega o carro, dá um pulo, tá lá. A gente faz um evento, vai todo mundo, tá ali, tá. Meu irmão, tá todo mundo. Pô, quando você vem aqui para os Estados Unidos... Sem contar no meio do trajeto, que você sempre encontra alguém, né? Porra, né? Cara, no trajeto. Não, e aí, geralmente é do jiu-jitsu, você troca uma ideia. E aí, cara, aí você vem aqui para os Estados Unidos, você vê que as coisas são muito distantes, as pessoas estão muito de horário, e, pô, trabalha, não sei o quê, e vai. E aí, cara, e você vê que, independente do lugar onde você esteja, por mais que você não tenha muito contato com a pessoa, quando você liga, é como se fosse da tua família. O cara te ajuda, o cara te dá suporte, e você pode ficar 2 anos sem falar com o cara, mas quando você ligar, o cara vai te dar aquele sorriso, te tratar bem. Então, eu acho que o jiu-jitsu, quando você usar ele como ferramenta para a vida, eu acho que isso é muito legal, cara. Porque, às vezes, você usar o jiu-jitsu só para competição, vai chegar lá na frente que você vai se frustrar. Porque tu não vai ficar competidor a vida inteira. Uma hora você vai ter 40 anos. Uma hora você não vai... uma hora você não vai ter mais a força que você tinha com 25 anos. Uma hora você vai chegar a 60 anos e aí tu vai ficar, velho competidor maluco? Mas pode ficar, né, Bill? Mas só pra você. Vai ter o próprio recorde aí, se tu for bater com os novinhos, tu vai se ferrar. E aí, na verdade, mas você faz disso da tua vida, você vai ter uma vida longa. Eu acho isso. Acho que é bem legal. Acho que você tirar o jiu-jitsu como ferramenta pra tua vida, dentro, fora do tatame ali, quando você pega tudo que você aprende dentro do tatame, ele joga ali para fora, no teu dia a dia, as amizades que você tem ali, a gente mete bronca. Cara, o Carlinho, eu fico anos sem falar com o Carlinho. Carlinho, eu sei que não vai mudar. Eu sei que se eu pedir uma ajuda para ir lá, ligar para ele, vai... Porra, o bicho tá maluco? Claro que eu vou fazer isso por você. Você tá me entendendo? É assim, é como eu passo muito tempo sem falar com muitos daí do Rio de Janeiro, meu irmão, vai ser a mesma coisa, o time não vai mudar. Engraçado, porque o Mike, ele é dono da Gracie Bar aqui em São Luís, como fosse Rio São Paulo, né? Sim. Aí ele foi passar um tempo aí no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, quase 10 anos atrás. E aí ele ficou 3 meses comigo aí. 2 horas de aula particular todos os dias, ele queria aprender tudo de jiu-jitsu, não sei o quê. Ele fez os 6 DVDs comigo. Aí, meu irmão, fiquei anos sem falar com ele. Ele virou colaborador regional de São Luís, daquela de Missouri, da área dele, né? E aí ele se encontrou comigo aqui, a gente trocou uma ideia, ele falou, Jeff, porra, meu irmão,
você é um cara nota 1000, você não muda, é o mesmo cara que dá risada, que tá feliz, pô, meu irmão. Cara, na verdade, assim, o Mike é da Gracie Barra, é o jiu-jitsu, eu já conheço ele há mó tempão, eu posso ficar 10 anos sem falar com ele que eu vou tratar ele da mesma jeito, entendeu? Então o jiu-jitsu faz isso, né? O jiu-jitsu transforma as pessoas, o jiu-jitsu... Pô, você tem uma identificação com ele foi pra minha aula lá, mandei ele mostrar uma posição de judô, falei bem dele. Pô, eu tava, sei lá, 6 anos sem ver ele. Então, cara, eu acho que é isso, entendeu? Você vai em qualquer lugar do mundo onde você tem uma Gracie Barra, se o cara tá linkado à filosofia, ao pensamento do mestre ali, é só coração aberto, energia positiva. Não é legalize não, tá, galera? Só energia positiva. Maneiro, Jean. Show de bola. Show de bola. É isso aí.